Oiê, seja muito bem-vindo. Eu estava aqui te esperando. Eu sou Vivi Costa e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região, no DF, no entorno. O que está acontecendo no mundo, de alguma forma impacta a nossa vida? Também é notícia por aqui. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar? Vamos dar um giro aqui com os nossos repórteres para trazer as informações desta quarta-feira. E a gente começa falando dessas novas informações, inclusive sobre o caso do dentista que foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma cliente dentro do consultório. Maicon Leão. Pois é, Vivi, ele foi preso ontem no final da tarde. Inclusive, uma das pacientes teria ido até a clínica para fazer uma avaliação de uma harmonização facial. O dentista, então, teria perguntado de outros procedimentos que ela já teria feito, pediu para ver e, a partir dali, começaram os abusos. A gente traz mais detalhes desse caso daqui a pouquinho. Combinado, Maicon. E começa hoje a audiência de instrução do caso Elisamar, a chacina que vitimou 10 pessoas da mesma família, caso que mobilizou o noticiário no país inteiro em janeiro desse ano. Vanessa Vitória. A estimativa é que hoje pelo menos 14 testemunhas sejam ouvidas, amanhã mais 8 e aí na sexta-feira os 4 acusados, aí os 4 suspeitos de cometerem esse crime também falem aqui no Tribunal do Júri de Planaltina. Por que 4? Um está fora desse processo. Daqui a pouquinho eu volto com detalhes desse julgamento explicando como é que ele foi desmembrado. A gente espera, Vanessa, até já. Injúria, ameaça, dano a bem público, resistência, desacato à Lei Maria da Penha. Homem preso por agredir a mãe idosa em Samambaia. Bruno Silveira. Esse caso aconteceu no último domingo e foi motivado por um vício em drogas desse agressor. Ele queria dinheiro da mãe para comprar mais drogas e manter ali o vício numa crise de abstinência. Teve um acesso de fúria, acabou quebrando várias coisas dentro de casa, agredindo a própria mãe. E a gente volta para falar mais sobre esse caso triste que aconteceu aqui em Samambaia. Combinado, Bruno. E você, participa do nosso jornal aqui com a gente, já anotou o nosso WhatsApp? No telão aqui para você, o 996232421, já salva no seu celular. O nosso Instagram é o @SBT Brasília, já está seguindo a gente? Por aqui também você pode enviar a sua mensagem, comenta alguma reportagem que a gente traz aqui ao longo do jornal, dê uma sugestão, manda aquela foto que você sempre manda aqui pra gente, acompanhando o nosso jornal, aquele momento pra gente ficar ainda mais perto um do outro. Você se vê aqui e eu sinto aqui também que você está acompanhando a nossa edição. Eu quero estar cada vez mais perto de você, a sua voz é super importante pra mim. Aliás, falando em Instagram, você viu um post que tá aqui, olha, o primeiro que tá aqui no nosso Instagram, você vai ver, olha só, participe com a gente aqui, você quer ganhar um par de ingressos para ir ao show do Fábio Júnior? É nesse sábado. E melhor, você pode conhecer o cantor bem de pertinho, no camarim. Já pensou nisso? Fica ligadinho aqui que eu vou explicar como que você faz para poder participar e ganhar esse ingresso. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é quarta-feira, 13 de setembro. Vamos juntos? Já estamos no ar. E a gente começa com essa notícia de que um homem foi preso em flagrante no domingo depois de agredir a própria mãe com chutes, socos e pontapés. Segundo a polícia, tudo porque ela havia se recusado a dar dinheiro para o filho comprar drogas. Que situação difícil, hein, gente? A mulher teve ferimentos leves, foi levada para o hospital. Isso aconteceu no domingo passado na parada de ônibus da QN 208 de Samambaia Norte. Olha, e não parou por aí. Depois de chegar na delegacia, esse homem deu trabalho para os policiais, viu? Resistiu à prisão e acabou se ferindo ali ao quebrar um vidro. Os bombeiros, inclusive, tiveram que ser chamados ali para atendê-lo. O suspeito agora vai responder por uma série de crimes. Lei Maria da Penha, por bater na mãe, e pela confusão na delegacia, ele vai responder também por injúria, ameaça, dano a patrimônio público, resistência, desobediência e desacato. Olha só que lista extensa, né? Vamos conversar aqui com o Bruno Silveira. Bruno, boa tarde para você. Bem-vindo aqui mais uma vez. Não era com uma notícia assim, né, que a gente gostaria de estar dando assim as boas-vindas, mas infelizmente o caso é esse aí, de mais uma vez a gente vê o desrespeito de um filho com a mulher. Que história triste. Com a mãe, aliás, né?
Pois é, Vivi, com a mãe. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Bom poder estar de volta aqui com vocês. Infelizmente, com esse assunto triste que está acontecendo, né? E essa história toda, Vivi, ela foi motivada por um vício em drogas desse filho que acabou batendo na mãe. Indícios da investigação apontam que ele já é usuário de drogas há muitos anos. Antes de vir aqui para a delegacia, a gente conversou com a mãe. Ela não quis gravar a entrevista, mas ela falou que o filho, ele tem essa dependência bem forte em drogas. Ele estava até trabalhando, conseguiu se firmar um pouquinho no emprego, mas assim que ele recebeu um dinheiro, ele voltou a esse vício das drogas, sumiu por uns 2, 3 dias e retornou para casa. Então, nesse último domingo, onde ele estava lá com a família, esse caso aconteceu mais ou menos no horário do almoço. E aí ele estava numa crise de abstinência com a família, pediu para a mãe mais dinheiro, possivelmente para comprar drogas, a mãe negou e aí começou toda a confusão. Ele acabou discutindo com o próprio irmão, com outros familiares, um comportamento bastante agressivo, começou a destruir várias coisas dentro de casa e acabou também agredindo a própria mãe no domingo aqui em Samambaia. Para falar um pouco sobre esse caso, a gente vai conversar agora com o delegado Fernando Fernandes, que está tocando essa investigação. Doutor, essa é uma história bem triste, né? Um viciado em drogas que chegou no limite. Para agredir a mãe, ele estava ali no limite. Como é que foi essa ocorrência que foi dividida em várias partes? Começou lá na casa da família e terminou aqui na delegacia com toda essa confusão. Boa tarde, Viviane, boa tarde a todos que nos assistem. Mais uma tragédia familiar provocada pelo consumo, pelo uso de drogas ilícitas. Um rapaz de 27 anos, que desde os 14 anos de idade já é dependente químico de várias drogas, como ele mesmo relatou aqui na delegacia, de forma bastante alterada e violento, abordou a mãe no domingo, xingando, empurrando, agredindo, o que fez com que tanto vizinhos quanto a própria mãe ligassem para a polícia pedindo socorro. Ele foi preso ali mesmo nas imediações e trazido aqui para a delegacia, onde chegou bastante alterado, chegou a quebrar aqui o vidro de uma cela de contenção, onde a pessoa fica aguardando para ser ouvida pelo delegado de plantão, se cortou, se feriu, xingou, ameaçou os policiais, tivemos que pedir reforço até do Corpo de Bombeiros Militar, bem como do DOE, para poder conter aquele cidadão, para que ele até não se machucasse mais, já que ele se atirava de cabeça contra a parede e contra as grades. E aí, a mãe chegou aqui na delegacia já muito abalada. Como é que foi o depoimento dela? O que ela falou sobre essa situação? O que ela explicou que aconteceu? Ela nos narrou que, de fato, a metade da vida dele praticamente é usuário, dependente químico de drogas diversas, que já chegou a ser preso, tem inclusive passagem por tentativa de homicídio, por roubos e porte ilegal de arma de fogo, que há um ano mais ou menos teria voltado a morar com ela, estava se regenerando, só que como você bem narrou no início, teve uma recaída, sumiu aí por alguns dias, voltou para casa bastante alterado. Certamente ele iniciou uma discussão para conseguir dinheiro para a compra de drogas, que acabou culminando em violência contra a própria mãe. E aí, ele chegou com um comportamento aqui bastante agressivo. Como é que foi dentro da delegacia? O senhor contou que depois que ele quebrou o vidro, ele passou a ameaçar os policiais. Como é que foi o comportamento dele aqui dentro? Muito agressivo. Até nos assustou. Imagina aquele cidadão dentro de casa com familiares ou com outras pessoas. Se não respeitou a própria polícia dentro da delegacia, aquele xingava, ameaçava, desacatava e quando foi colocado na cela, chegou a quebrar o vidro, se cortou, se feriu e quando os nossos policiais tentaram contê-lo, ele de posse de um pedaço de vidro, ameaçou que quem entrasse ali, ele iria matar. Foi o momento em que tivemos que acionar o Corpo de Bombeiros, bem como o DOE, para amenizar aquela situação e evitar até que ele se ferisse mais ainda, já que ele ficava se atirando, se jogando de cabeça contra grade, contra paredes. Esse comportamento todo é bem triste, mas os familiares relataram que esse comportamento agressivo dentro de casa, ameaça familiares, até a própria mãe, não foi a primeira vez que aconteceu. Isso já era decorrente de antes, né? Exatamente. Não só familiares, mas como vizinhos também, outras pessoas que preferiram não se identificar, disseram que vira e mexe ele tinha esse comportamento agressivo. Talvez pelo consumo exagerado de drogas e talvez também pela crise de abstinência. Dava aquele estado de fissura e para conseguir a droga ele então passava a agir de forma bastante agressiva contra familiares e outras pessoas.
doutor, o senhor estava comentando que esse comportamento agressivo que ele teve aqui na delegacia, isso pode ser influência ali de uma série de drogas mais pesadas, de misturas de drogas. O que o senhor acha que ele poderia ter consumido? Como a mãe relatou que ele já vinha tendo alucinações, conversando sozinho, inclusive, até discutindo sozinho com figuras que ele imaginava que tivesse ali à sua frente, e aquele comportamento muito agressivo na delegacia, chegava a dizer nada com coisa nenhuma, algumas coisas sem nexo nenhum, nos levou a crer que possivelmente ele tenha feito o uso de drogas mais potentes, mais pesadas, como cocaína e possivelmente o LSD. Ele já foi liberado, a mãe teve que assinar um termo de medida protetiva. Como é que está essa situação agora? A mãe foi ouvida aqui no próprio flagrante, requereu medidas protetivas de urgência contra ele. É um cidadão bastante agressivo, que permanece preso, e esperamos que, assim que ele tenha uma oportunidade de responder em liberdade, que procure um tratamento químico. Se trata de um jovem de 27 anos, começou a vida criminal dele muito jovem, ainda adolescente, com várias passagens, como a gente falou, roubos, porte ilegal de arma, tentativa de homicídio. Ainda há tempo de se recuperar. Se continuar nessa vida louca, como se diz na gíria no mundo do crime, certamente não vai durar muito tempo fora da cadeia. Obrigado. Pois é, Vivi, é uma história muito triste que infelizmente atacou essa família aqui em Samambaia. Pois é, triste demais, né? Assim, olha, um ponto importante que o delegado falou, né? Assim, que há tempo de se recuperar, e a gente mostra esse caso até para servir de exemplo, porque a gente vê que quando a pessoa ela é uma usuária de droga, olha só que ponto pode chegar. Às vezes começa ali com uma droga mais leve, acha que não vai ter problema nenhum, mas às vezes acaba se envolvendo depois, quer sempre mais, né? Para poder ter algum outro tipo de reação, enfim. E aí chega num ponto como esse de desrespeito com a própria mãe. Olha, quem passou esse caso para a gente, inclusive, foi a página no Instagram, o Samambaia News. A gente quer agradecer também ao pessoal que mandou esse caso para a gente. E agora, Bruno, eu vou continuar com você, porque você tem outro assunto para tratar com a gente, que é de uma mulher que foi presa em flagrante por furtar picanha num supermercado da QN 513 de Samambaia. Olha, Bruno, ontem a gente estava dando aqui no jornal um caso de duas mulheres que estavam furtando também no supermercado, colocando ali alguns produtos numa cestinha, e o prejuízo ali foi bem menor. Agora, nesse caso aí que a gente está vendo essa mulher ali pegando as picanhas, foi muito mais alto. E olha, não foi apenas uma peça de carne não, gente. Segundo a polícia, ela praticava esse crime desde julho e o mercado contou 70 pacotes levados ali na mão boba por ela, como a gente está vendo aí nessas imagens. Um prejuízo de mais de R$5.000. Gente, foi muito dinheiro, né? Porque a carne também não está barata não, né? E para libertá-la, o delegado até estabeleceu ali uma fiança de R$1.500, mas a mulher não conseguiu pagar, continua presa. Bruno Silveira, vou te contar, essa picanha aí saiu cara, hein? Olha, Vivi, e não foi só a picanha que saiu cara não, porque além da carne, essa mulher também ela é suspeita de furtar outros itens no mercado, como por exemplo, chocolates caros. Então ela pegava a picanha e também pegava o chocolate. E aí os funcionários já desconfiavam ali da movimentação dela. Como você falou, desde julho do ano passado, desse ano na verdade, ela já vem fazendo esses furtos dentro do supermercado, até que eles conseguiram então reunir provas e fazer a prisão dessa mulher por furto. Ela inclusive está presa ainda, não conseguiu pagar a fiança. O delegado Fernando Fernandes vai continuar conversando agora com a gente sobre esse caso. Doutor, é um caso que chama atenção, né? Uma mulher com gosto ali peculiar por furto, só chocolate e carne cara. Como é que foi que vocês conseguiram pegar então essa mulher que estava furtando o supermercado aqui em Samambaia? Bem, ela já vinha sendo monitorada, especialmente pela equipe de segurança dessa rede de supermercados, porque ela tinha, como você bem disse, um gosto peculiar por uma certa marca de picanha e da carne em si, né, já é uma carne nobre, bem como chocolates também de marca, mais caros. E eles fizeram um levantamento que nos últimos 3 meses ela teria subtraído, pelo menos dessa rede, cerca de 70 peças de picanha, além de várias unidades e caixas de chocolates, o que dá um prejuízo só nessa rede, se levarmos em conta só esse furto, cerca de R$6.000. Já chegou informações aqui também para nós
de que ela também teria agido em outros estabelecimentos comerciais. Aí nós orientamos os proprietários ou gerentes também comparecerem aqui na delegacia, trazerem imagens se tiverem, a fim de que possamos registrar, formalizar o boletim de ocorrência para tentar encaminhar tudo isso ao Poder Judiciário para que se tome alguma providência com relação a esse comportamento contumaz dessa senhora de 57 anos de furtar essas peças, esses objetos caros. Agora, chama a atenção não só ela roubar a picanha, mas a quantidade. Assim, eu gosto muito de carne, mas eu acho que eu não conseguiria comer essa quantidade tão grande. Como é que é a suspeita que vocês têm que ela fazia com essa carne roubada? Há uma suspeita de que esses produtos subtraídos, furtados, teriam sido revendidos para alguns receptadores, possivelmente proprietários de estabelecimentos menores aqui na nossa cidade, que já está sendo investigado, pois vem chegando denúncias desde ontem, já que o caso ganhou grande repercussão devido às imagens e à quantidade. E caso essas pessoas sejam identificadas, receptadores, poderão responder pelo crime de receptação qualificada, cuja pena prevista é de 3 a 8 anos de reclusão. Agora, doutor, a fiança dela foi estabelecida em R$ 1.500, ela não teve condição de pagar, segue presa. Qual vai ser os próximos passos agora, bem rapidinho? Bem, como ela não pagou a fiança arbitrada no valor de R$ 1.500, hoje ela vai ser submetida a uma audiência de custódia aqui no Fórum de Brasília, Samambaia, e tudo indica, como ela não tem passagem por crimes violentos, apenas por furto e receptação, que ela possa ser colocada em liberdade. Muito obrigado. Pois é, Vivi, essa conta no final saiu bem cara para essa mulher. Eu volto com você. Pois é, olha, a gente fica observando aqui, ontem a gente estava comentando sobre isso, a pessoa não pode achar que ela vai entrar no mercado, que ela vai entrar num comércio, ela vai levar tudo que ela quer, a quantidade que ela quer e achar que vai ficar por isso mesmo. A gente fala, pode demorar um pouquinho, mas a polícia está atenta, está atrás e aí depois acaba prendendo. A situação fica muito mais delicada para você ver aí, não consegue pagar a fiança e aí fica com a ficha suja, enfim, um problema danado, uma dor de cabeça que ela vai ter a partir de agora, né? Obrigada, Bruno. E a gente vai agora falar aqui sobre um incêndio que aconteceu agora há pouco numa faculdade particular no fim da Asa Sul. Chamou a atenção de muita gente que passava por lá, porque foi uma fumaceira danada. O repórter Maicon Leão está lá e foi acompanhar desde cedo, né, Maicon? Como é que foi a situação por aí? Conta pra gente, os alunos tiveram que sair às pressas? Oi, Vivi. Pois é, tiveram sim que evacuar a unidade de ensino ali às pressas. Era pouco depois das 9 horas da manhã, quando o alarme de incêndio tocou. Esse fogo teria começado em uma sala sem alunos, uma sala convencional, daquelas que tem apenas as mesas, o projetor e um aparelho de ar-condicionado. Mas nas salas próximas, tanto ao lado quanto embaixo, essas sim tinham alunos com professores ali acompanhados. A aula acontecendo normalmente, era poucos minutos antes do intervalo, Vivi. E aí, ao perceberem ali, primeiro o cheiro da fumaça, depois o fogo, as pessoas já começaram a descer. A brigada de incêndio aqui da unidade foi acionada. A gente tem inclusive imagens gravadas ali pelos alunos mesmo, no momento em que eles deixam as salas de aula, vão para o lado de fora aqui da unidade. Quem estava de fora, Vivi, passava aqui pela via que fica em frente a essa unidade de ensino, se assustava até mesmo pela altura da fumaça ali. Não dava para ver ao certo as chamas, mas a fumaça já estava bem alta e deixava inclusive as pessoas preocupadas, sem saber se todo mundo tinha conseguido sair. Mas felizmente, Vivi, todo mundo conseguiu sair sim, sem esse risco ali de queimadura ou outra situação. A gente acompanha nesse momento, vou pedir para o Rogério Silva fechar ali. Foi na parte de cima, Vivi, no último andar dessa unidade de ensino. Nesse momento agora é feito por parte do trabalho do Corpo de Bombeiros, o trabalho da perícia, para entender ao certo o que aconteceu nessa sala de aula, o que motivou esse incêndio. A gente reforça a sala que na hora do incêndio não tinha ninguém ali. A gente vai inclusive conversar agora com o capitão Abreu do Corpo de Bombeiros para entender um pouquinho. Capitão, quando vocês chegaram aqui, qual que era a situação? A parte inicial ali da brigada, da unidade, já tinha começado a fazer a evacuação e o combate a chamas, mas o fogo também já estava bem alto, né? Boa tarde. Já sim, boa tarde, Marco. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, foi acionado por volta das 9h30 dessa manhã e nós dispensamos para esse atendimento aí cerca de 8 viaturas, sendo 2 motocicletas de resgate, 2 veículos tipo ambulância, unidade de resgate e 4 veículos de salvamento e de extinção de incêndio. O ambiente já estava... se resumiu ao combate às chamas. A brigada foi muito efetiva, quero destacar nesse momento aqui a atuação da brigada, que simultaneamente ao acionamento do Corpo de Bombeiros,
fez a evacuação do local sem pânico e combateu as chamas. Haja visto a quantidade de material ali, de forro, divisórias, alguma coisa, ele não foi bem sucedido nisso. No momento que o Corpo de Bombeiros é cerca de 4 km de distância, um tempo de resposta bem reduzido, é aqui no final da Asa Sul, nós estamos na 614, iniciou o combate às chamas, debelou rapidamente aí. Houve uma produção de fumaça intensa, como você bem colocou, mas foi um saldo positivo. Tivemos aí 20 pessoas que foram atendidas por nossos veículos de atendimento hospitalar, com crise nervosa, uma intoxicação ali por causa da fumaça tóxica, da produção da fumaça tóxica, mas nada de gravidade, em especial uma senhora gestante, mas o seu familiar chegou, seu marido chegou e a conduziu para o hospital, mas tudo sem gravidade. Capitão, o que chama a atenção é às vezes até uma orientação para quem está em casa. No meio do incêndio ali da evacuação, alguns alunos ainda tentaram voltar para salas próximas ali para tentar pegar algum pertence. É perfeito, né? Sempre tem algum material ali caro, né? Um iPhone, alguma coisa assim. Relato ainda do brigadista, alguns alunos querendo voltar, mas ele foi enérgico nesse ponto em não deixar essas pessoas acessarem aí, os que conseguiram aí, os retirou e tudo. Então eu até acredito que essa intoxicação por fumaça foi desses que tentaram, mas quando viram que o ambiente era insalubre, né, para a presença humana, eles já voltaram aí para serem atendidos. Importante esse trabalho enérgico do brigadista de impedir, Vivi, até porque a sala ela foi ali completamente consumida pelas chamas e é um risco, mesmo que fosse a sala ali ao lado também, desse fogo propagar para outras unidades. Essa hora não é hora de arriscar, né, capitão? De forma alguma, é um pavimento que tem cerca de 10 salas de aula, essa foi totalmente tomada pelas chamas, ficou ali compartimentado, mas a produção de fumaça, ela aqueceu, ela chamuscou outras salas de aula, onde encontravam mochilas, pertences ali. Há de se observar também que a unidade aqui, o Instituto o IESB, ele conta com um plano de segurança, coisa que facilita bastante aqui, né? Esse plano de evacuação, já essa hipótese de acontecer um sinistro, então isso aí, onde a prevenção deles atuou, minimizou-se aí várias coisas, perda de vidas, pessoas feridas e danos aí à edificação. Capitão, mais do que noticiar o fato, é importante a gente aproveitar o espaço para dar algumas orientações. A gente conversando com alguns alunos, até houve o relato de que alguns ficaram, acho que não é um incêndio de verdade não, é só mais um simulado, se recusaram ali a sair da sala até entender o que estava realmente acontecendo. Qual que é a orientação que a gente dá, mesmo que a gente sabe que às vezes pode ser um treinamento, não dá para arriscar, né? De forma alguma. Caso haja um simulado, alguma coisa nesse sentido, ele é avisado anteriormente, não é de se brincar de subestimar uma ocorrência dessa. Poderia ter vitimado, poderia ser um pavimento inferior e as pessoas no pavimento superior poderiam entrar em pânico, dada a produção de fumaça tóxica, que é natural do ser humano, mas não subestimar essa ocorrência. Realmente nós tivemos a oportunidade de ver vídeos, selfie, no momento do incêndio, evacuar o local, sair de próximo, ligar para o Corpo de Bombeiros, a quantidade de ligações é da suma importância, a ponto de referência, o local exato, foi muito importante isso aí. Quando a gente está dentro de um local em que ele começa a soar ali o alarme, a gente está, por exemplo, nessa unidade de ensino, tem 3 pavimentos. Qual que é a orientação, a melhor forma para deixar o local? A gente já sabe, ouve falar algumas vezes, olha, evita o elevador, por exemplo. Quais outros cuidados que eu posso tomar para começar a não voltar para pegar a mochila? Exatamente, pega pertences de maneira nenhuma, rota de fuga, escada. Esquece o elevador, mesmo que tenha, não sei, e se preocupa, tem alguém destinado a isso. No caso, a brigada de incêndio, eles estão ali sempre passando, ali, alguém passa mal, eles socorrem. Então a brigada de incêndio, ela está para socorrer, para atender esse público flutuante. Eles utilizaram também um extintor de incêndio, um aparelho extintor, mas também não surtiu efeito no momento que eles utilizaram os preventivos fixos, as mangueiras, o hidrante de parede com água. Mas um trabalho que ali em conjunto com a Brigada do Corpo de Bombeiros, rapidamente esse fogo foi controlado, evitando que ele se alastrasse para outras salas de aula. Exatamente, o fogo ficou restrito a uma sala de aula, chamuscado outras aí, mas foi encapsulado ali na única sala de aula. Capitão, obrigado pela sua participação. Vivi, no momento em que o fogo começou, cerca de 3.000 alunos estavam aqui. Não sabe ao certo quantos estavam ali no bloco em que o fogo começou, mas na unidade de ensino eram cerca de 3.000 alunos, Vivi. Pois é, um susto danado, eu imagino, né? Acaba gerando aí uma confusão, as pessoas meio que querem sair correndo. A gente até fala da importância de fazer aqueles testes
que acho que é feito muito pouco aqui no Brasil, né? Assim, a gente quase que não vê o pessoal fazendo ali aquele ensaio, caso aconteça algo parecido. E você chegou aí bem cedo, inclusive acompanhou toda a movimentação do Corpo de Bombeiros, enquanto essa fumaça estava alta, sendo vista de longe, né? Vivi, a gente chegou aqui enquanto o Corpo de Bombeiros já estava, algumas unidades, mas como a gente está falando, por conta da quantidade de alunos, até mesmo por precaução, outras unidades são enviadas. Já tinham chegado algumas viaturas fazendo o trabalho lá de rescaldo e a gente acompanhou, inclusive, o momento da saída dos alunos. Vamos ver. Deixando ali a sala de aula, movimento intenso, inclusive das equipes do Corpo de Bombeiros. Daqui a gente consegue ver aos fundos ali alguns caminhões justamente do combate às chamas. A fumaça já parou, mas agora há pouco o susto foi grande, né? Vocês estavam na sala de aula, como é que foi? Nós estávamos na sala de aula, eu faço odontologia e eu vi o alarme de incêndio. Olhei pela janela e falei, professor, tá pegando fogo. Ele, não. Falei, é sim, é fogo. E vi a fumaça. Aí foi que a gente avisou as outras salas e saiu todo mundo correndo. A gente foi avisando cada sala para sair, né? E os professores junto com os alunos foram evacuando o prédio. Liguei também para a polícia para vir ajudar a retirar os alunos, que muitos alunos ainda ficaram lá, não queriam sair. Na hora não acreditaram que o alarme era real. Realmente. Basicamente estava como a minha amiga que falou, né? Tava sendo a fumaça, tudo, a gente saindo das aulas, tudo, né? Porque sempre tem simulação de incêndio, tudo, a gente saiu com segurança e tal. Só que mesmo assim, teve gente lá no bloco, tava também saindo preocupado e tudo, mas foi de incêndio. Quando a gente vê as imagens da fumaça, dá a impressão de que o fogo foi bem alto. Foi mais ou menos aonde? Era perto de uma sala de aula? Acho que foi falaram lá, né, que foram na parte da Faculdade de Engenharia e Administração. E teve uma explosão também, houve uma explosão, não foi? Houve uma pequena explosão. Vocês escutaram o barulho e depois... Agora eu não sei o que foi, mas houve uma explosãozinha. E aí depois foi o desespero para todo mundo sair correndo. E também desespero para os bombeiros entrarem, né, no prédio. Vamos só andar mais um pouquinho, Rogério? Pode ir na frente, a gente está vendo mais uma equipe do Corpo de Bombeiros chegando agora. A gente já não está mais com a mesma quantidade de fumaça que na hora que os bombeiros, as primeiras unidades chegaram, mas lá dentro, como é que era a situação para vocês? Lá dentro tinha muita fumaça, mas a fumaça veio a acontecer, ficar maior depois que o pessoal saiu mais. Daqui de fora que vocês começaram a ver propagando mesmo? Sim. Você já tinha passado por um susto como esse? Não, nunca passei. Nunca passei, foi a primeira vez. Pela quantidade de pessoas, a gente fica preocupada, né? A gente vê, inclusive, muitos alunos aqui do lado de fora, ainda dentro ali da unidade, outros já aqui do lado de fora. Gente, vocês já tinham passado por um susto como esse? Nunca. Vocês estavam aonde na hora? Na sala de costura. Fica perto de onde o fogo começou? Fica numa salinha assim perto, é. E aí, na hora, o desespero para sair correndo. Muito, porque a luz caiu, a gente achou que ia ser só uma queda de energia. E aí começou a tocar a sirene e avisaram pra gente pra evacuar a sala. Aí foi tudo muito rápido, a gente tentando pegar nossos materiais, foi um susto grande. No início a gente até achou que foi as máquinas que estavam com algum tava com cheiro de queimado, a gente só viu um cara batendo na porta e chamando a gente pra sair, pra evacuar a sala. No início vocês chegaram a pensar que podia ser só um alarme normal? Isso, um treinamento, porque só caiu a luz, a gente não imaginava que ia ser um incêndio. Rogério Silva, atrás de você agora mais um caminhão do Corpo de Bombeiros chegando para entrar aqui na unidade. As chamas em si, a fumaça, ela já parece ter sido controlada olhando daqui de fora, mas quando vocês saíram, a fumaça ela estava bem alta aqui do lado de fora. A gente gravou, inclusive, estava bem alta e saía muita fumaça ali de cima. E bem preta também. E aí eu acho que o desespero maior foi quando a gente saiu, porque tava todo mundo desesperado. Foi um bando de gente tentando passar. Foi um susto grande. Aqui do lado de fora, como é que vocês ficaram até a situação acalmar? Nossa, a gente ficou desesperado, né? Porque não sabia onde é que estavam os outros amigos, não sabia se tinha pegado todos os materiais. Foi bem desesperador. A gente só foi catando os materiais, a linha, a bobina dentro da máquina e saiu correndo. Eu acho que até ficou coisa pra trás. Ainda sem saber ao certo onde é que era o incêndio, vocês só tentaram sair. Só. Foi o que eles pediram, né? O procedimento foi pra sair e vir pra essa parte de fora, que é mais arejada, exatamente. E aí daqui que vocês viram a fumaça, tiveram noção do que estava acontecendo. Exatamente, foi. Sim, da dimensão, né? Porque tava saindo muita fumaça do prédio. Quando vocês viram a fumaça, como é que vocês ficaram? Acho que foi desesperada, porque tinha gente chorando, gente correndo, foi um desespero.
um susto? Nossa, eu tava até tremendo quando eu caí. Foi. Eu imagino, né, Maicon? Porque na hora que as pessoas estão por ali, elas ficam meio que sem saber onde que tá esse incêndio, enfim, se está se alastrando ou não. E só a correria já deixa ali o coração mais disparado. E a gente acabou de receber aqui imagens, a nossa produção recebeu imagens aí de dentro da faculdade, dessa área ali da sala onde começou esse fogo, corredor. Olha só, a gente mostrando para vocês imagens aí do Corpo de Bombeiros, nesse corredor onde o fogo realmente deve ter, não sei se é exatamente onde começou, mas que realmente se alastrou ali, a gente vê a fiação que está queimada, né? Ali a gente vê a lateral ali da parede que realmente foi destruída ali pelo fogo. E eu imagino que aí seja o corredor para várias salas, não a sala em si, onde o fogo começou, né, Maicon? Então, a gente vendo essas imagens aí, o Corpo de Bombeiros ali depois checando outros ambientes e com certeza deve ter sido realmente um desespero, como ali as alunas estavam falando, que ouviram essa sirene. Como eu comentei agora há pouco, muitas vezes a gente não vê esse tipo de ensaio de incêndio, né, para a pessoa saber, na hora que acontecer de fato, como que ela deve agir. E é muito importante, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Você imaginava que ia acontecer esse incêndio aí na faculdade? Não, né? Então, isso daí também acaba servindo de exemplo para que outras unidades, faculdades, escolas, enfim, não só escolas, mas que outros ambientes aí também, prédios, possam fazer esse tipo de ensaio, porque a gente tem, inclusive, visto aí cada vez mais incêndios em prédios, né, Maicon? Então, isso daí é importante. E você, inclusive, conversou com outros alunos que estavam saindo aí na hora e bem angustiados, eu imagino, né? Sim, Vivi, quando a gente chegou aqui na unidade, muitos alunos já estavam do lado de fora, boa parte desse serviço ali de evacuação já tinha acontecido, eles já estavam do lado de fora, mas com esses relatos que no início alguns acharam que era briga porque estava perto do intervalo, alguns acharam inclusive que podia ser aquelas ameaças de massacre que tinha ali atrás, mas depois eles entenderam que realmente estava acontecendo. Essas imagens que a gente viu aí, cedidas agora há pouco pelo Corpo de Bombeiros, dá para a gente ter uma noção de quando os militares chegaram aqui, a situação. A sala de aula, Vivi, para quem está em casa ter uma ideia, ela foi 100% consumida. A gente olha as cadeiras ali completamente derretidas, até mesmo a grade que fica do lado de fora, cerca de uns 30 centímetros, ela também foi derretida ali, o material inclusive resistente, cerca de 700 graus é a temperatura necessária para derreter essa ferragem, mas tudo isso acabou sendo destruído ali pelas chamas, pelo fogo. Então a gente vê um resultado como esse, com um saldo positivo, sem nenhum aluno ferido, mesmo apesar ali o susto, claro, às vezes na ansiedade as pessoas tiveram uma crise ali de falta de ar, foram prontamente atendidos pelo Corpo de Bombeiros aqui do lado de fora. Vi um outro detalhe, quando a gente viu esse momento em que eu cheguei aqui, que chama a atenção, e a gente vai aproveitar isso para falar com o Corpo de Bombeiros, é o que você acabou de dizer. A gente nunca espera que vai acontecer, que vai ter essa necessidade, e a forma como os carros estavam estacionados, alguns ali irregulares, ou até mesmo esse desespero para entrar e sair, acabou dificultando um pouco a entrada dos caminhões maiores do Corpo de Bombeiros, as unidades menores, aquelas caminhonetes, os caminhões menores, esses conseguiram entrar, mas durante a nossa participação, a gente percebe que só aqui no estacionamento, o tempo que ele gastou para deslocar, ele repetiu ele aqui para conseguir acessar. Então, capitão, às vezes a gente tem que se pensar ali um pouquinho, eu vou parar aqui, vai ser rapidinho, ou nunca acontece nada, ninguém nunca me multa, paro sempre aqui, mesmo estando errado, uma hora acaba atrapalhando, como foi o caso hoje, né? Com certeza, nós sabemos que tem usuários que estacionam em fila dupla e, como você bem colocou, o porte das nossas viaturas, veículos de combate a incêndio pesado, que tem uma grande quantidade de água, eles têm certa dificuldade. No caso específico, nós temos veículos menores, veículos mais versáteis, que conseguem acessar o local, caminhonetes que trazem também militares, que acessaram aqui os preventivos fixos e iniciaram aí o combate às chamas já com incêndio já generalizado. Mas a gente orienta que as pessoas evitem de estacionar em local não permitido, fila dupla e outros aí, que podem estar trazendo certo embaraço no trânsito, os serviços de emergência, os de urgência precisam chegar com uma certa brevidade. No caso específico aqui, bem colocado, o quartel não é 4 km de distância, é rapidinho, chega rapidinho, 4, 5 minutos. Mas no estacionamento aqui, para o veículo acessar o local, já fica mais complicado.
Perfeito, capitão. Obrigado. Fica a dica aí, como você bem adiantou, Vivi, a gente nunca espera que aconteça, mas tem que ter toda uma estrutura preparada. A gente, inclusive, Vivi, conversou com um aluno que ele estava na sala ali no bloco ao lado. Então, de onde ele estava, ele conseguiu acompanhar e viu ali um pouquinho do momento de terror ali, de preocupação que eles passaram. Vamos ver. Fomos os primeiros a sair da sala, sim. A gente conseguiu ver bastante, tem alguns vídeos gravados, eu não tenho nenhum aqui agora comigo, mas espero que esteja tudo bem, né? Porque foi realmente algo bem sério, pelo visto. Vocês estavam na parte de cima? Como é que foi? Todo mundo na parte de cima, em frente ao bloco. Mas perto da escada para a gente poder ter uma evacuação melhor, né? Porque a gente queria correr o risco de se aproximar tanto. E eles deram todas as instruções certinho, eles deram uma evacuação pra gente necessária. Naquela hora ali, o que passou na cabeça de vocês? Cara, eu não vou mentir não, adolescente é meio idiota, né? Mas eu vi que tava uma situação tranquila, deu para controlar bem, o fogo não tava tão espalhado assim no momento, então parabenizo até o trabalho do IES, dos professores terem evacuado todo mundo rapidamente a tempo. E é isso, eu vi que foi algo que não foi tão alarmante, mas ainda assim que a gente tem que tomar um cuidado. Mesmo assim, teve uma galera que passou um susto. Foi uma galera que foi cabulosa, eu tava achando que era briga, tava achando que era massacre, não sei muito bem, mas foi um susto tremendo, cara, não vou mentir não, foi realmente cabuloso, tô até dando aquela tremida. Eu imagino, Maicon. E olha, para você ver como é que tá a cabeça dos alunos, né? Porque realmente a gente já viveu isso, né, por aqui, de uma forma ainda muito menos violenta do que em outras partes do país. Mas ele fala ali em massacre, né? As pessoas começam a ver todo mundo correndo desesperado. Pensa nisso, a outra pensou em briga, enfim, nesse caso foi um incêndio. Esse aluno que falou que saiu ali tremendo, e como ele comentou, né, assim, adolescente muitas vezes é inconsequente, então às vezes ainda quer ver o que está acontecendo, isso acaba atrapalhando muito mais também o trabalho dos bombeiros, e aí fica aquela aglomeração toda. Inclusive, você conversou com uma aluna que estava dentro da sala onde pegou fogo. Na verdade, Vivi, é uma sala lateral. A sala onde o incêndio começou, propriamente dito, ali onde houve essa chama mesmo, porque ela só chegou a, digamos que, aquecer algumas salas laterais. Apenas uma única sala que fica no terceiro andar do bloco C foi toda consumida pelas chamas. Ela estava bem próxima ali e percebeu quando a situação começou ali a sair do controle pela fumaça e tudo. E ela explica pra gente também como é que era essa sala. Vamos ver. Nossa visão era direto pro fogo. A gente no momento achou que tivesse acontecendo alguma briga, algum acidente tivesse acontecido, e aí então deu para ouvir o alarme de incêndio e aí a fumaça saindo assim aos poucos, mas tudo muito controlado. Daqui do lado de fora que vocês tiveram uma noção do tamanho do incêndio, né? Sim, os bombeiros chegaram, já foram afastando todo mundo já foi sendo bem recuado às pressas para que nada mais sério acontecesse. Daqui do lado de fora, quando vocês olharam o fogo, como é que foi? Porque lá dentro vocês ainda estavam mais tranquilos. Quando vocês viram a dimensão da fumaça... Assim, confesso que foi um pouco assustador porque a gente viu a fumaça ainda estava bem clarinha, então não dava para ter uma noção, mas principalmente pelos vidros que refletiam a fumaça saindo assim bem forte, bem alta. Deu um susto, mas assim que os bombeiros começaram a chegar, tudo já foi tranquilizado. Todo mundo já foi recuado bem rápido, então... Foi um susto, mas foi contido. Todo mundo conseguiu sair a tempo? Conseguiu, assim, a gente espera que quem estava em sala não tenha acontecido nada demais. Os professores, a gente conseguiu ter contato com um dos professores do qual a sala pegou fogo, ele parecia bem tranquilo, falou que conseguiu recuar todo mundo. E é torcer, né, para que não tenha acontecido nada demais, que só tenha sido perdas estruturais. Pois é, graças a Deus ninguém se machucou, a gente já adiantou isso aqui, né, Maicon? Mas eu vou te falar que, assim, pelas imagens, a gente acabou de receber uma nova imagem agora de dentro dessa sala mesmo, onde você estava comentando com a gente que as carteiras ficaram todas retorcidas e a gente vê exatamente isso. Tudo destruído aí nessa sala. Olha só a situação que ficou, o teto, as paredes destruídas. A gente vê aí essa tubulação toda afetada também pelas chamas. E as carteiras, não dá nem pra gente, né, identificar direito ali algumas. Ainda sobrou um pedacinho de uma ou outra ali no fundo. Mas realmente parece bem assustador. E assim, graças a Deus foi controlado, ninguém se machucou. Mas quando a gente vê a sala nesse estado e o corredor, onde há várias salas ali também ao longo desse corredor e que havia outras pessoas, outros alunos ali nesse momento, realmente foi uma atuação muito rápida para poder conter esse fogo aí e ninguém se machucar, né, Maicon? E como é que foi também? Você falou aí, trouxe algumas conversas suas com alunos, mas a direção da faculdade, né, a dona da faculdade também falou com a gente?
Sim, Vivi, a gente teve uma conversa com os alunos, representantes da universidade, inclusive a mantenedora Aida Coutinho esteve agora há pouco, conversou aqui com a imprensa, explicou a situação. Eles dispensaram os alunos agora na parte da manhã, até mesmo por conta do susto, do emocional. Não seria proveitoso voltar para as salas de aula para manter o conteúdo por conta desse alvoroço, do emocional todo abalado. Mas hoje à noite a unidade já volta a funcionar, como a gente adiantou, nesse momento a perícia estava acontecendo nessa sala, essa unidade permanece interditada, mas as outras salas vão funcionar normalmente, inclusive hoje à noite já tem aula. E a gente conversou com a mantenedora aqui do IESB, que vai explicar para a gente um pouquinho mais, vamos ver. Imediatamente o nosso brigadista, um deles, foi muito competente, que ele pegou rapidamente como é que chama? O extintor e também a mangueira. E foi lá e não deixou nada. Foi assim, em segundos. Não foi uma coisa assim de fogo, você vê fogo nem nada, viu? Só a fumaça. A senhora sabe dizer quantos alunos estavam nesse bloco? Nesse bloco eu não sei dizer quantos estavam não, mas o bloco estava com certeza em aula. Porque o período da manhã tem muitos alunos e preenche todas as salas. Eu não sei como que foi acontecer isso numa sala que não tinha aluno. Isso é uma coisa que nós estamos questionando, né? Por que que aconteceu em uma sala que não estava funcionando, não tinha aula? Pois é, isso daí a gente se pergunta também, e é importante a gente acompanhar, inclusive, o resultado da perícia, porque a gente traz aqui esse incêndio, quando ele acontece, mas o resultado da perícia também é muito importante, inclusive, para orientar outras escolas, né, outras empresas, para, inclusive, checar o que foi que aconteceu para começar esse incêndio. Foi ali, como ela disse, né, Michael, ela falou ali, em questão de segundos conseguiram controlar, mas olha o estrago que foi feito em segundos, que graças a Deus ninguém se machucou, conseguiu controlar a tempo ali para que os alunos saíssem, né, nessa sala de aula, como ela comentou, não estava sendo ali também tão utilizada, enfim, mas a gente precisa agora depois acompanhar para saber o que foi que aconteceu, para servir de alerta, inclusive reforçando a importância desses ensaios de incêndio, enfim, para que a gente consiga resolver da forma mais fácil possível, mais rápida, para que ninguém se machuque, como foi o caso daí. Ô, Michael, muito obrigada, viu, por trazer as informações para a gente aqui. A gente volta a se falar daqui a pouquinho sobre outros assuntos. Até já. Vamos falar agora de um caso que chocou não só o Distrito Federal, mas o Brasil inteiro. A morte da cabeleireira Elisamar Silva e outras 9 pessoas em janeiro desse ano. 9 pessoas da mesma família. O caso ficou conhecido como Chacina do DF. A repórter Vanessa Vitória está no Fórum de Planaltina, onde a primeira audiência do julgamento dos 5 acusados de envolvimento nesse crime aconteceu. Eu imagino que vocês se recordem desse caso e realmente chamou muita atenção, né, Vanessa? Como é que está a situação por aí? Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Muita atenção mesmo, inclusive está acontecendo, viu, neste momento. O júri, a audiência, né, de instrução está acontecendo aqui dentro do fórum aqui de Planaltina. Me perdi aqui para poder recordar esse caso, que inclusive eu estava de licença maternidade na época, mas mesmo não acompanhando o jornalismo diário, eu fiquei muito impressionada com tudo que aconteceu. Quantas pessoas morreram, inclusive crianças aí, foram pessoas da mesma família de 54 anos até crianças de 6 anos. Então, assim, um caso emblemático. O fato, Vivi, é que neste momento testemunhas estão sendo ouvidas, tá? Estão intercalando ali, mas eu conversei com a advogada de defesa de 2 dos suspeitos e ela disse que ela não arrolou ninguém aí para defender os clientes dela. Então, pelo que tudo indica, são testemunhas de acusação. Como é que está sendo feita? São mais de 20 pessoas que vão ser ouvidas. A ideia é que aconteça 14 hoje, 8 amanhã, para que na sexta-feira os 4 sejam ouvidos. Só para as pessoas entenderem um pouco, a 6ª Delegacia de Polícia que esteve à frente dessa investigação na época. O primeiro crime aconteceu ali no fim de dezembro e aí foram pelo menos 18 dias até essa chacina terminar, que foi lá em janeiro. E aí a 6ª Delegacia de Polícia investigou tudo isso porque a chácara em questão aí, que seria o objeto que motivou as mortes de todas essas pessoas, fica no Itapuã e seria avaliada ali em pelo menos R$2 milhões. E a ideia desses
criminosos, né, desses suspeitos, era ficar com o dinheiro dessa chácara. O ponto é que nem a pessoa que morava na chácara era a dona da chácara, que no caso é o Marcos. Aí só para vocês entenderem como é que começou hoje de manhã aqui, foi por volta das 10. Quem foi ouvido primeiro foi um corretor de imóveis, que teria sido procurado pelo próprio Marcos, que seria o pai dessa família aí. Só para relembrar as pessoas que não acompanharam ou que já se perderam, porque são o quê? 9 meses? 8 meses? Já são 8 meses de prisão, né? Mas de dezembro para cá, quase 9 meses. Então, o que aconteceu? Esse Marcos teria procurado esse corretor de imóveis para alugar uma casa em Planaltina, que teria sido um aluguel aí no valor de R$500. Mas eu conversei com o advogado de defesa durante o intervalo e ele disse que o Marcos procurou sim esse corretor de imóveis, mas não para alugar essa chácara onde seria o cativeiro dele mesmo, onde ele foi encontrado morto, que seria uma outra casa para a Cláudia. Só para as pessoas entenderem, a Cláudia seria uma ex-mulher dele. Então, assim, quem tá dessa família arrolada aí? A cabeleireira, como você falou, os filhos gêmeos dela, um casal e mais uma criança, o marido dela, e aí tem o sogro dela, a sogra dela, a cunhada dela, e aí esse Marcos que eu tô falando que é o pai de todo mundo aí, digamos, é uma ex-mulher dele e mais a filha dela, que aí dá esse tanto de gente que são as 10 pessoas. E aí como é que tá funcionando aqui? Hoje, amanhã, ouvem as testemunhas de manhã e a ideia é que os 4 sejam ouvidos à tarde. Às 2 horas, pelo menos é a previsão, se nada mudar. Por que 4, se 5 foram indiciados pela 6ª Delegacia de Polícia lá do Itapuã? Porque o Fabrício, um deles, ele saiu, pediu para desmembrar. O que aconteceu? Questão de mudança de advogados e parece que tem uma que tá para ter bebê, enfim, a justiça permite essa mudança. Mas em junho era para ter acontecido essa mesma audiência de instrução e ela também foi adiada por questão de mudança aí de advogados também. Eu perguntei para a advogada da defesa o seguinte, seria uma estratégia para ele sair desse julgamento dos 5, né, e ter um clamor social menor? Ele acha que pode ser parte do processo por essas mudanças de advogados, mas também pode ser uma estratégia sim, porque uma coisa é você ter um julgamento dos 5 com um clamor aí social muito grande e ter o julgamento dele sozinho. O ponto é que ele não participa na sexta-feira, junto com os outros 4, aqui não. Todos aí que tiveram participação, as penas de cada um podem chegar a 340 anos. Isso mesmo, a gente sabe que no Brasil ninguém fica preso esse tempo todo não, mas somados ali tantos crimes daria 340 anos. A advogada que conversou com a gente aqui, de defesa de 2 deles, que seria do Carloman e do Cláudio Henrique, ela quer a estratégia, perguntei qual a estratégia de defesa, ela disse que a estratégia de defesa vai ser apresentada aqui na sexta-feira, mas a ideia é que os 2 saiam dos crimes de homicídio e tudo mais e fiquem apenas com sequestro. Diz que são réus confessos do sequestro, que eles falam, né? Réus ainda não são porque tá rolando ainda, mas que eles confessam que foram contratados por um dos, que ela também não disse o nome, eu perguntei quem foi, e ela falou assim, olha, isso daí tem que ser o advogado de defesa desse para falar, mas eles teriam sido contratados para fazer o sequestro e teriam recebido dinheiro por isso, mas que até agora nenhuma das testemunhas que foram ouvidas teriam dito nada que colocassem eles na cena de crime para homicídio. Agora, Vivi, vamos para um outro ponto que entrou aqui, alguns depoimentos, né, a maioria dos que eu acompanhei aqui, todos foram por videoconferência, inclusive o filho da cabeleireira, esse que sobreviveu, né, que não tinha relação aí para ser um herdeiro desse patrimônio, que nem era do Marcos, ele falou que não conhecia nenhum deles, não costumava frequentar a chácara, nem nada disso, mas que tinha um bom relacionamento com o marido, né, que era o Tiago, que também foi morto, e que era uma vida tudo normal, não tinha nada de diferente não. Mas o que chamou muita atenção em um depoimento que teve aqui, de uma testemunha, é que ela era ex-companheira do Gideon, um dos que também está envolvido aí. O que ela contou? Ela contou que conheceu ele mais ou menos em setembro, mais ou menos em agosto, setembro, ela conheceu ele por meio de um aplicativo de relacionamento e os 2 começaram a se relacionar e aí mais ou menos em setembro eles se encontraram pessoalmente e aí ele chegou lá na casa dela, né, logo depois do crime, dessa confusão toda que as pessoas começaram a serem encontradas, carbonizadas, mortas, enterradas, enfim, uma coisa horrorosa. Ela falou que o Gideon
ocasião chegou lá na casa dela, primeiro com R$5 mil, e pediu para ela guardar esse dinheiro. Aí ela falou: que dinheiro é esse? Aí ele falou: que eu tô fazendo uma obra numa fazenda, e ele falava os nomes das pessoas da família, só que não arrolava aí esse caso da chácara, é uma chácara que eu trabalho, enfim. E aí o que ele fez? Levou R$5 mil e deu para ela guardar. Ela decidiu fazer isso guardando em um banco, numa conta poupança que ela tinha. Ela foi bem questionada aqui, justamente pela defesa, por que ela pegou esse dinheiro, por que ela guardou esse dinheiro. Ela falou que ela estava tendo um relacionamento com ele vivia lá na casa dela, era para ele chegar no sábado, mas ele só chegou no domingo lá, e ele falou que ia ser levado por um desses envolvidos aí nesse crime, mas ele chegou lá no domingo. Ele fez uma chamada de vídeo no sábado falando que não ia, e chegou no domingo lá com um carro preto, que ela não lembra o modelo, mas que seria um carro sedã e que seria de uma das vítimas, e que ele chegou lá queimado. Ele estava com queimaduras, ele tinha várias queimaduras, e ela falou: por que você está queimado? E aí ele disse que teria se queimado colocando fogo em um lixo, em uma chácara, que era a chácara que ele trabalhava. O ponto é que ele também teria levado R$10 mil para casa dela. E aí ela disse que não guardou esse dinheiro, falou que não ia colocar no banco, porque que ele estava levando esse dinheiro para lá. E ele sempre dizia que era dinheiro de trabalho limpo, das coisas que ele fazia, mas ela conhecia toda a história, mas ela disse que só soube efetivamente que o companheiro dela tinha participado de toda essa atrocidade quando a polícia chegou na casa dela e fez a prisão. Então, assim, é um quebra-cabeça tão grande. Eu entrei em contato também com o delegado que estava à frente dessa investigação aí, o Ricardo Viana, que nessa época estava na 6ª Delegacia de Polícia lá no Itapuã, e ele falou: Vanessa, a gente teve que separar, era tanta coisa, que a gente teve que separar um ponto e outro para poder juntar tudo num processo só, num indiciamento só, e mandar. Então, o que vai acontecer a partir de agora? Essas testemunhas vão ser ouvidas, eles também vão ser ouvidos. Eu perguntei ao advogado de defesa se já dá pra gente cravar a júri popular. Ele falou que isso é uma resposta que depende da justiça, mas que tudo indica que sim. Eu acho que não tem pra onde fugir, para que pelo menos os 4 possam ir pra júri popular, mas isso é uma informação que a gente só vai ter na sexta-feira, né? Uma confirmação da justiça com relação a isso, mas esses são os pontos de novidade. Testemunhas sendo ouvidas, audiência de instrução acontecendo tranquilamente aqui no Fórum de Planaltina, e até sexta-feira a gente vai ter mais atualizações com relação ao andamento disso, e ainda não temos informações de quando vai acontecer com o Fabrício, que não está participando hoje. Um outro ponto, Vivi: os 4 entraram aqui mais cedinho, quando começou, eles foram lá, mas foram levados de volta para a carceragem, justamente porque as testemunhas estão sendo ouvidas, e aí por todo o protocolo jurídico, para não atrapalhar as investigações, né, para eles não se munirem aí de informações que possam favorecê-los ou até mesmo prejudicar a investigação e o processo em curso. Eles não participam neste momento, mas eles estão sim aqui no Fórum de Planaltina, que inclusive é possível ver, não sei se a gente consegue, mas assim, tem vários policiais e toda uma escolta, até por causa da comoção que eu falei que teve com esse crime, né? Essa brutalidade, essa fatalidade que ceifou a vida de tantas pessoas de uma mesma família, ou pelo menos arroladas a um homem de uma mesma família, Vivi. Como você falou, assim, né, um grande quebra-cabeça ainda que precisa ser montado, né? A gente fala que precisa fazer quase que uma árvore genealógica para poder mostrar como que é, né, o parentesco de cada um, e quanta violência, quanta frieza, como você disse, né? Crianças envolvidas também que foram assassinadas. E agora você que estava contando pra gente, porque esse tipo de julgamento ele é muito longo, né? Ainda mais um caso como esse, envolvendo tantas pessoas, uma história ainda que precisa ser fechada. E você disse que na sexta-feira deve sair esse resultado. Agora, eu até fiquei curiosa, assim, para entender um pouco melhor, não sei se você consegue explicar para a gente aqui, Vanessa. Você disse que na sexta-feira que a gente vai ficar sabendo se vai a júri popular. Então, depois dessa decisão, aí se marca um novo julgamento, ou isso depois já, se for mesmo júri popular, enfim, já emenda com essa nova decisão? Então, Vivi, tem esse protocolo, né? Testemunhas sendo ouvidas, aí tem defesa, tem acusação. Eles vão intercalando ali, as advogadas de defesa
dos suspeitos falam, o advogado da família também fala, todo mundo ali fala, é como se fosse realmente um interrogatório. Todas as pessoas que trazem informações sobre os envolvidos ou sobre o crime de uma maneira geral, essas pessoas vão sendo ouvidas. O que eles fizeram foi dividir as 3 etapas, porque há muita gente, são mais de 20 pessoas, são 22 testemunhas para serem ouvidas. Então o que eles fazem? Vão fazendo isso para que na sexta eles falem, eles entrem aqui e possam ser ouvidos. E aí, dependendo do que vai acontecer na sexta-feira, aí já o juiz, entendendo, bate o martelo e aí pode ser marcado assim o julgamento deles, né, o júri popular para eles. Mas por enquanto o que tem efetivo é amanhã 10 horas mais oitivas e, se der tudo certo, na sexta às 2 da tarde, os 4 envolvidos no crime, ou suspeitos pelo menos de envolvimento aí, vão ser ouvidos aqui no Fórum de Planaltina. E claro que a gente vai estar acompanhando tudo isso para trazer para vocês também um resultado dessas sessões. Obrigada, viu, Vanessa? Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Olha só, policiais militares salvaram um idoso da morte no Guará 2. Olha essa história, gente. Eram 10 horas da manhã de terça-feira. E esse senhor de 61 anos tinha saído para caminhar. Ele teve um mal súbito, desmaiou na Avenida Contorno, perto ali da quadra 36, depois de andar por 4 quilômetros. Aí os policiais estavam por perto e socorreram na hora, fizeram massagem cardíaca por vários minutos. Depois que ele recuperou ali os sentidos, foi levado para o Hospital do Guará. Gente, que sorte ele ter os policiais por perto, né? Bruno Silveira, conta pra gente. É isso, Vivi, um susto para esse senhor que estava passando aqui no Guará 2. A sorte é que tinha um batalhão aqui saindo do Bavop aqui no Guará, que prestou então todo o socorro para esse senhor que teve um mal súbito. E a gente vai conversar então com o Sargento Marílio, que participou desse salvamento. Ele está aqui com a gente. Sargento, conta um pouquinho como é que foi essa situação, um dia normal de treinamento, de trabalho para vocês aqui, mas que acabou com essa surpresa. Vocês estavam saindo aqui de um treinamento, indo em direção ao BOP e presenciaram essa cena, esse senhor caído, passando mal ali na Avenida Contorno. Como é que foi isso? Exatamente. A gente tinha feito o treinamento diário, nosso treinamento de rapel e técnicas verticais, e estávamos deslocando para o BOP para fazer o treinamento de tiro, fazer a aferição do armamento e tudo. Quando o sargento Alessandro viu o cidadão caído na pista de caminhada. Ele falou, tem um cara caído ali na pista de caminhada, vamos dar uma olhada. Quando a gente chegou, viu que se tratava de um senhor, aparentemente estava fazendo uma caminhada ali matinal, e eu fui verificar os sinais vitais. Identifiquei que não havia batimento nem respiração. Imediato a gente iniciou o processo de reanimação cardiopulmonar, com as compressões torácicas. Nesse momento, o sargento Alessandro começou a me auxiliar, o cabo Paulo já fez imediatamente o contato com a central do bombeiro e a central da PM, informando a situação. Na rede rádio, os nossos colegas que estavam na viatura ouviram, vieram nos apoiar, e enquanto isso foi feito o isolamento da área para que ninguém atrapalhasse o procedimento pelos colegas, até que o bombeiro chegasse. Por volta de 7 minutos de compressões, de reanimação, o bombeiro chegou e a partir dali eles assumiram a reanimação com os equipamentos próprios, o SAMU também interveio com os equipamentos deles e após aproximadamente 15 minutos eles informaram que havia pulsação e que iam deslocar para o hospital. A gente comemorou, ficou muito feliz, né, que ele tinha voltado com seus sinais vitais e continuamos na torcida, né, por notícias dele, para saber se ele está bem e etc. É uma situação que a gente treina, mas não faz parte da nossa rotina. Então aqui a gente faz o treinamento muito voltado para a área de aviação, que é a nossa especialidade. Mas temos que estar preparados para tudo, para socorrer tanto nossos colegas quanto os cidadãos que precisarem. Como você mesmo falou, é uma situação que vocês não estão acostumados, mas tem o treinamento. Uma coisa é o treinamento ali. Como é que foi o sentimento de conseguir colocar isso em prática e ter ajudado na recuperação desse senhor que depois recebeu ali toda a reanimação por parte do Corpo de Bombeiros, mas que se não fosse essa primeira ajuda inicial de vocês, talvez a situação dele não seria tão boa quanto está sendo agora dessa recuperação. Então como é que foi o sentimento de poder prestar esse socorro a esse cidadão que passou mal, esse idoso que estava caminhando aqui? A vida do policial militar é treinar e estar preparado para ajudar, servir a população. Então a gente treina bastante, mas nem sempre a gente encontra a situação que determinado treinamento vai ser útil. Mas a gente anseia por poder utilizar o que a gente treina. E graças a Deus naquele dia houve essa oportunidade
E como você mesmo falou, é algo que não faz parte da nossa rotina, mas sim do nosso treinamento. Então, dá uma certa ansiedade, né? Mas graças a Deus foi tudo feito conforme prescreve os procedimentos, e depois que as outras equipes assumiram, ele restabeleceu os sinais vitais e aparentemente se encontra bem. Vamos tentar conversar aqui agora com o Sargento Alessandro, que estava ali também. Sargento, uma situação diferente para você. Você auxiliou também nessa questão dos primeiros socorros ali. Como é que foi para você essa experiência diferente de tudo aquilo que vocês estão acostumados no dia a dia? Então, a gente ali no momento, né, da situação, a gente busca manter o máximo da tranquilidade, né? Até porque é uma situação complexa e, assim, querendo ou não, a gente se envolve, né, na situação, por ser uma pessoa de idade, tudo. A gente tem pessoas na família com esse tipo de situação e tudo. E aí a gente tenta fazer o melhor, mas procurar manter a tranquilidade ali para que o resultado seja o melhor possível, né? E quando vocês perceberam que esse senhor estava caído ali, vocês já prestaram o socorro de imediato, e tinha sido uma coisa bem recente que vocês perceberam, né? E era um senhor também que estava com uma roupa mais específica, então mostrava que ele já era um praticante de atividade física também, né? Sim, ali, em primeiro momento, quando eu o avistei, eu percebi que destoava por conta do horário, né? Pela situação do calor, e ele está deitado no asfalto, né? É uma pista de Cooper. E o que acontece? Não é normal, né? Aí quando a gente chegou ao local, a gente percebeu que parecia ele ter o hábito de fazer caminhada. Ele estava com meia de compressão e tudo, municiado da garrafa de hidratação, ou seja, parece que ele tem o costume de fazer a caminhada. Só que aí no momento a gente não consegue precisar, né? Mas aparentemente ele tem o costume de fazer a atividade física. Obrigado, Sargento. Agora vamos conversar com o Major Fernando para falar um pouquinho também sobre essa ação rápida da polícia, que às vezes está ali e prevê essa situação, né? E tem que agir rápido não só para combater a criminalidade, mas também para ajudar as pessoas. Major, como é que é esse trabalho de prontidão da Polícia Militar aqui no Distrito Federal para estar preparada para ajudar a população em todos os tipos de situação e todos os cenários? A missão principal da Polícia Militar é o combate à criminalidade, e fazemos isso com maestria aqui no Distrito Federal. Quem conhece outras grandes capitais percebe que Brasília é diferenciada nesse quesito. Mas fazendo jus até ao nosso lema, né, muito mais do que segurança, nós temos que estar preparados para outras atividades que não só o combate à criminalidade. Nós estamos no combate diário nas ruas, né, e atendendo a população, então nós somos o braço forte para esse tipo de ocorrência que pode acontecer. Por exemplo, um incêndio, um parto e, nesse caso, o socorro a essa vítima que estava caída no chão. Nós temos treinamento para isso, nós contemos a situação e chamamos os órgãos especialistas para esse combate posterior. Major, muito obrigado. Bom, o caso foi esse, aconteceu aqui no Guará ontem de manhã. Esse senhor já recebeu todos os cuidados, está se recuperando, internado no hospital, e a gente espera que se recupere o quanto antes. E esse caso também deixa um aviso pra gente, essa época, principalmente agora, meio de setembro, final de setembro, calor, umidade muito baixa. Então, se for fazer atividade física, procure um horário mais cedo ou mais pro finalzinho da tarde, e durante o dia se hidrate bastante para deixar o corpo funcionando bem. É isso, eu volto com vocês. Boas dicas, gente, que sorte mesmo, viu? E olha, os moradores têm de se virar para poder evitar os buracos que tomaram conta das ruas, seja em Ceilândia ou em algumas quadras do Plano Piloto. Quem precisa de acessibilidade, então, para transitar, reclama bastante. Eles são muitos e estão espalhados pela QNP 24 em Ceilândia. Os moradores colocaram troncos para sinalizar o buraco no meio da rua. Ali em cima também, do mesmo jeito, na rua toda cheia de buraco aí. E os rapazes, quando faz obra aí, eles colocam o resto de material dentro dos buracos e quando chove, traz tudo aqui para minha porta aqui. Marsones é cadeirante. Ele conta que costuma andar na pista porque, como dá para ver, não tem muita calçada por aqui. Só que além de enfrentar a falta de acessibilidade, ainda tem os buracos, que dificultam ainda mais a locomoção do aposentado. A gente matamos um leão por causa das dificuldades, a falta de acessibilidade e a atenção do poder público na questão dos buracos também, que é terrível. É a mesma realidade que o Saulo passa todos os dias. Minha cadeira é mesmo aqui, você pode ver que ela não tem rolamento mais.
De tanto eu andar aqui me desviando. Esse vídeo feito pelo Fanquim, líder comunitário de Ceilândia, mostra a situação das ruas em frente ao terminal da QNP 24. Transtorno aí que dá, tá vendo? E aqui vai, agora aquele aqui tá grande. A família da Stephanie não esperou a ação do governo. Decidiu tapar por conta própria o buraco que fica em frente à casa dela. A solução foi desembolsar e comprar cimento para tampar você mesmo. Sim, minha avó comprou e a gente colocou aí. Esse não é um caso isolado. Os moradores da Asa Sul também decidiram tirar dinheiro do próprio bolso para arrumar o asfalto da quadra. O trabalho, bancado pela prefeitura, foi feito nesta terça-feira, na 203 Sul. Pois é, em nota, a administração regional do Plano Piloto informou que o recapeamento está previsto para as superquadras 203 e 102 Sul. Quanto à Ceilândia, a administração regional informou que tem uma empresa contratada que já começou o serviço de recapeamento entre as QNN 24, 22 e em breve será nas QNN 20 e 18 e na QNP 20 também. O trabalho de recuperação asfáltica na QNP 24 vai começar já na próxima semana. Então a gente vai acompanhando aí, qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a gente novamente. E de volta naquele momento em que você se vê aqui no jornal, que a gente adora, né? A gente se sente cada vez mais próximo um do outro. O nosso contato já está aqui para você também, que está acompanhando o nosso jornal, mandar para a gente a sua foto, assistindo ao jornal, inclusive com mensagens também, sugestões de reportagem. Então é o 99623-2421. E você também pode mandar pelas nossas redes sociais, né? O nosso Instagram é o @SBT Brasília. Também pode mandar a sua mensagem e a sua foto por ali, se você preferir. Vamos ver algumas fotos que chegaram pra gente, o pessoal acompanhando aqui o jornal. Olha só a Ana. Oi, tudo bem, SBT? Eu estou assistindo vocês agora. Ana, espero que esteja assistindo nesse momento para eu te mandar um beijo. Obrigada pela foto. Ana Cláudia, olha só, boa tarde, Vivi, estou sempre ligada no SBT, principalmente no seu jornal, parabéns e sucesso lá do Guaraparque. A Ana Cláudia já foi, inclusive, personagem aqui em alguns momentos nas nossas reportagens. Obrigada, viu? Um beijo para você, Ana Cláudia. Quem mais? Eno Souza. Olá, Viviane, manda um abraço aí, manda um abraço meu. Estou recebendo o seu, estou mandando outro para você, hein? Sou fã de Romeu e Julieta e cúmplice de um resgate. Olha só, Enos, que realmente gosta de acompanhar as novelas por aqui, que são um sucesso no SBT, né? Um beijo para você, viu? A Tati. Oi, Vivi, gosto muito das suas repostagens, que são essas daqui, e carinho que você tem pelos espectadores. Obrigada pelo seu jeito de trabalhar, que Jesus abençoe sempre a sua vida. Ô, Tati, que mensagem linda, obrigada, viu? Jardim Gá, Luziana, um beijo para todos de lá. E obrigada pelo seu carinho, viu? Porque a gente faz aqui também tudo com realmente muito respeito e eu adoro poder compartilhar aqui esse momento com vocês. Vou colocar mais um aqui, o Sebastião Aragão. Boa tarde, Viviane. Também estou ligado no seu noticiário meio-dia. Notícias importantes e fundamentais. Sebastião é lá da Asa Sul. Obrigada, Sebastião. Obrigada, gente. Olha, daqui a pouquinho eu chamo, então, aqui outras fotos. Coloco aqui, porque vocês estão mandando várias. E eu quero agradecer por essa participação, essa conexão que a gente tem feito, viu? Olha, vocês se lembram do brasileiro que estava foragido nos Estados Unidos? A gente veio falando sobre esse caso aqui, apesar de ter acontecido lá, principalmente porque aconteceu algo semelhante, né? Há 2 semanas, mais ou menos, 2 criminosos também fugiram da Papuda, foram recapturados, mas aí lembrou, né, tudo aqui pra gente também, porque a gente viveu isso muito recente, e é um brasileiro que está lá e que estava sendo foragido, que estava sendo procurado. Uma mega operação foi montada para poder encontrar o Danilo Cavalcante, que foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada a facadas na frente dos filhos dela. E ele tinha fugido do presídio na Pensilvânia, escalando as paredes. A gente chegou a mostrar essas imagens para vocês aqui. Estávamos acompanhando esse caso aqui de perto, pois ele foi capturado hoje de manhã, depois de 14 dias. Foi noticiado, né, no país inteiro. E a gente vai conversar agora com a correspondente do SBT, a Patrícia Vasconcelos. Patrícia, antes de mais nada, boa tarde, muito obrigada por participar com a gente aqui do SBT Brasília Primeira Edição. A gente vem acompanhando esse caso, traz muita curiosidade também e principalmente porque você sabe que quando aconteceu isso hoje, aqui em Brasília, todo mundo se lembrou muito do caso do Lázaro, né? Um criminoso que matou 4 pessoas da mesma família, além de outros crimes que ele cometeu. Ficou foragido, vocês lembram também, por 20 dias, escondido na mata.
E esse brasileiro aí, Patrícia, também foi encontrado na mata, né? Aqui o Lázaro, ele acabou morrendo, mas como é que foi por aí essa captura? Exato, essa história teve fim nessa manhã, Viviane. Ele foi capturado às 8 horas da manhã, por volta das 8 horas da manhã, horário local. Nós estamos 1 hora antes do horário aí de Brasília, né? Então eram 9 da manhã por aí. Imediatamente a polícia da Pensilvânia, que fica não longe aqui da capital Washington, informou sobre a captura do Danilo Cavalcante. Ele estava próximo a um vilarejo e por volta de 1 hora da manhã, na última madrugada, o alarme de uma casa tocou e aí os policiais identificaram onde as buscas deveriam estar concentradas. Foi essencial a ajuda dos oficiais federais que se anexaram a essa operação e dos equipamentos também mais sofisticados que foram utilizados, porque era de madrugada, houve uma tempestade na última noite, né, que prejudicou um pouco as buscas, e eles utilizaram um equipamento acoplado em um helicóptero que identifica focos de calor na mata. Então, através de uma silhueta, né, por esse foco de calor, eles identificaram onde o brasileiro foragido estava e os policiais se aproximaram. Ele não percebeu a aproximação desses homens, foi quando eles soltaram 2 cães para que os 2 cães o atacassem. Então ele foi mordido e foi aí que os policiais intercederam, não houve troca de tiros. O policial informou que o ferimento na cabeça por conta da mordida foi tratado. Esse ferimento foi tratado logo depois e agora ele já foi encaminhado para uma penitenciária na Pensilvânia, onde ele vai cumprir a prisão perpétua pelo crime que cometeu, Viviane, em 2021. Ele foi condenado por assassinar, um crime bárbaro, com 38 facadas, a ex-namorada, também brasileira, na frente dos 2 filhos pequenos. 2 crianças presenciaram o crime, né? Então essa história teve um desfecho hoje. 500 homens e mulheres participaram dessas buscas aí e essa história terminou hoje sem nenhuma troca de tiros e ele finalmente está preso 13 dias depois, Viviane. A legislação aí é bem mais rigorosa, né? Essa questão da prisão perpétua, que a gente não vive isso por aqui. Aqui na época, quando a gente estava comparando a esse caso, Lázaro, também as polícias estavam todas envolvidas daqui de Goiás para poder encontrar o Lázaro. Por aí a gente estava mostrando também que havia inclusive uma recompensa para quem encontrasse, né, o Danilo. E também, inclusive, além dessa recompensa, havia toda uma mobilização. As escolas estavam sendo fechadas e todo mundo muito preocupado, falando que ele era um criminoso e realmente muito perigoso, né, Patrícia? Exato, essa recompensa em dinheiro é algo comum aqui, né? A polícia realmente ela oferece dinheiro para quem oferecer informações corretas sobre o paradeiro, né, de foragidos. A recompensa inicial era de $5.000, valor equivalente aí a R$25 mil. E com o passar dos dias, especialmente quando ele roubou um fuzil, porque há 2 dias ele entrou em uma garagem que estava destrancada, roubou a arma, então ele virou aí um foragido ainda mais perigoso, porque ele estava com um fuzil. A recompensa até ontem, ela estava em $25 mil, valor equivalente a R$125 mil. E o aparato de equipamentos e também de pessoal foi crescendo, assim como a visibilidade do caso, né, Viviane? Nos primeiros dias era uma notícia que repercutia no Brasil e mais na Pensilvânia, e com o passar dos dias, pelo tempo, né, que ele passou aí desaparecido e também pela periculosidade, pelo fato dele estar armado, né, poder fazer alguém refém, essa foi uma história aí que cresceu também na cobertura dos Estados Unidos. Então, o momento da captura dele, esse momento foi transmitido pelas principais redes de TV aqui dos Estados Unidos, que transmitiram a captura, transmitiram o comboio, o momento que ele foi levado aí para a penitenciária, assim como a coletiva de imprensa, né? Como você bem disse, ele conseguiu driblar vários policiais, né? E acabou se aproveitando da cultura aqui dos Estados Unidos, em muitas cidades menores, Viviane, que as pessoas, a gente sabe que as casas nas cidades do interior não tem grade, né? Não tem muro, as pessoas muitas vezes deixam
os carros abertos, com a chave na ignição, né? As garagens, elas ficam abertas. Foi assim que ele conseguiu roubar a arma, foi assim que ele conseguiu roubar uma van e dirigir por vários minutos e fugir do raio de buscas. Então ele acabou se aproveitando aí dessa situação, mas foi pego nessa manhã. Patrícia, muito obrigada, viu, por trazer pra gente aqui os detalhes dessa cobertura, o desfecho dessa história. Um bom trabalho para você por aí, viu? Um beijo. E olha, voltando aqui então para os casos no nosso Distrito Federal, no entorno, em julho desse ano, uma família de Taguatinga foi vítima de um assalto dentro de casa, onde 2 criminosos invadiram a residência e fizeram com que as vítimas, aquele jogo conhecido como roleta russa, que é desesperador, a pessoa não sabe ali se tem uma bala ou não, enfim, se ela vai ser atingida ou não naquele momento, um desespero danado. Imagens de câmeras de segurança mostraram os momentos de tensão. Pai e filha ficaram ali aterrorizados com a ação dos bandidos, claro, né, com toda razão. E a novidade, a gente inclusive falou sobre esse caso aqui. Agora a novidade é o seguinte, um dos assaltantes desse caso foi preso pela Polícia Civil. E quem vai trazer mais detalhes pra gente agora é o Bruno Silveira. Bruno, conta pra gente como é que eles conseguiram identificar esse homem. Eu lembro que a gente mostrou aqui, era um desespero danado, né, sem saber ali se aquela pessoa ia ser atingida ou não. Imagina o pai vendo a filha naquela situação. Pois é, Vivi, foram 20 minutos de desespero para essa família na mão desses criminosos que só ficaram 20 minutos dentro da residência porque um outro membro da família, uma outra filha, conseguiu se esconder e acionar a polícia militar e outros familiares que já acionaram vizinhos. Os vizinhos começaram a bater ali na porta e esses assaltantes acabaram se desesperando e foram deixando vestígios que ajudaram as investigações da Polícia Civil. Quem vai falar um pouco mais sobre isso é o delegado Hermes Dantas, que está à frente dessa investigação. Delegado, como é que está sendo essa investigação? Como é que vocês conseguiram ver esses indícios que esses assaltantes deixaram para conseguir então cumprir esses mandados de busca, de prisão hoje, que resultou então na prisão de um desses suspeitos? Boa tarde. Na fuga, né, os autores, eles deixaram a motocicleta que eles utilizaram para chegar lá, diante dos vizinhos terem percebido a ação criminosa, bem como deixaram um dos capacetes. Foi realizada a perícia na residência e nós conseguimos identificar fragmentos de digitais de ambos. A família foi convocada, o pai e a filha, aqui na delegacia e reconheceu um deles, sobretudo o que está foragido, o que efetuou a roleta russa. O outro, que já se encontrava preso por um outro roubo, nós fizemos a oitiva dele e ele confessou todos os fatos. Vivi, essa investigação então resultou hoje na prisão desse primeiro suspeito, mas as investigações continuam. Pelas imagens a gente vê que foi um crime muito horrendo para essa família, então a Polícia Civil continua então na busca desse segundo suspeito. Vivi? Como você falou, a gente até comentou aqui, roleta russa, gente, é algo assim assustador. Inclusive a gente vai ver agora essas imagens, Bruno, convido aqui a acompanhar junto comigo, e vocês também aí que estão acompanhando a nossa edição, as imagens do circuito desse assalto, em que as vítimas viveram esse momento de terror. A todo instante, os bandidos ameaçavam as vítimas. E a gravação, ela tem áudio com os criminosos apavorando pai e filho. Quer ver? Vamos ouvir e ver. Na manhã, não quero machucar ninguém. Não tem nada não, filho. Não quero esculachar. Você tem dinheiro? Não tem não, filho. Tem não. Eu não tenho não. Tô falando que não tem não. Você pode olhar. Não tem não. Não tem não. Você tem dinheiro? Tem não. Tô falando que não tem. Então nós vamos jogar um jogo então. Eu e você. Só que você não tem dinheiro, eu vou tirar na sorte. Não, amigo. Não, faz tudo, pelo amor de Deus. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Bora dar um fogo. Não tem mesmo, não. Cadê o dinheiro? Bora dar um fogo. Ô, deixa eu falar. Eu não tenho mesmo, não, cara. Não faz isso, não. Pelo amor de Deus. Eu não tenho mesmo, não. Faz isso, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Eu não tenho medo. Ô, eu tô falando, não tenho. Eu já abri lá. Eu não tenho, eu não mexo com o olho, cara. Eu não mexo. Não tá esperando saber da minha cara. Não tô não, cara. Eu tô falando pra você. Vou jogar mais sim. Ô, cara, faz isso, pelo amor de Deus. Afasta de mim. Deixa eu te falar. Ama tua filha? Não, claro que não. Dinheiro? Você também ama, também ama. Tem dinheiro? Não, mas claro. Eu também Mas não tem. Ô, se tivesse, vocês iam levar agora, cara. Se tivesse, vocês iam levar agora.
Você devia levar. Não tem, eu não tenho dinheiro. Eu tô falando que eu não tenho dinheiro, cara. Eu tô falando que eu não tenho. Então vamos lá, não tem costa, não. Vamos lá. Nossa, é tão revoltante, Bruno, pelo amor de Deus, a gente vendo essas imagens aí, a gente fica pensando quanta frieza, quanta maldade em fazer isso, né, com o pai, a filha ali, um na frente do outro. E como você estava falando, né, a polícia agora, então, ela continua procurando pelo segundo envolvido nesse assalto e o segundo é justamente esse que estava fazendo a roleta russa, né, que o delegado estava explicando pra gente. Sim, Vivi, exatamente. Esse suspeito que está foragido é o Davi Felipe de Oliveira, que aparece nas imagens, então, aterrorizando essa família com esse jogo de roleta russa, brincando com a vida dessa família enquanto ela estava sendo mantida refém. Agora a polícia está na missão de capturar ele o quanto antes. Inclusive, eles pedem para a gente divulgar com bastante frequência a imagem desse suspeito, o Davi Felipe de Oliveira. Inclusive, o delegado vai falar aqui um pouco sobre isso. Como é que está, então, doutor, essa investigação, a busca por esse suspeito? Hoje nós realizamos a operação, cumprimento de 2 mandados de busca e apreensão nas residências vinculadas ao Davi, só que infelizmente ele não se encontrava em nenhuma delas. Motivo esse de divulgar a foto dele na imprensa é que nós recebamos informações, denúncias anônimas ou pelo site da PCDF, acerca do paradeiro, informações, tendo em vista que se trata de sujeito muito perigoso, que já ostenta 3 condenações por crimes graves, como latrocínio, já praticou atos infracionais análogos a crime de homicídio quando menor. Então, nós temos todo o interesse em ter informações para prendê-lo, uma vez que ele é um risco à sociedade. E a população pode ajudar também a Polícia Civil nesse trabalho. Quem tiver informação pode fazer uma denúncia, mesmo que seja anônima, né? Sim, a população pode ficar tranquila que os dados de quem fizer a denúncia, seja pelo 197 quanto pelo site da Polícia Civil na internet, vão ser resguardados e elas não terão expostos dados de forma alguma. Então, a população pode ficar tranquila e colaborar com a Polícia Civil. Doutor, muito obrigado. Vivi, então é isso, as buscas para capturar o Davi Felipe de Oliveira continuam. Como falou o delegado, ele é considerado extremamente perigoso. Então, quem tiver qualquer tipo de informação sobre o paradeiro dele, pode fazer uma denúncia anônima no número 197 da Polícia Civil, ou então no site da própria Polícia Civil também tem essa opção de denúncia anônima. Enquanto isso, a polícia tenta então capturar esse criminoso que está foragido. Vivi, eu volto contigo. E enquanto você estava falando, a gente estava aqui com a foto desse homem que está sendo procurado. O número está aqui no cantinho da tela, que é 197. Caso você tenha qualquer informação, a gente reforça aqui que você pode entrar em contato com a polícia, não precisa se identificar e ajuda a comunidade aqui a ficar mais tranquila, né, se sentir mais segura. Obrigada, Bruno. Agradece também o delegado para a gente. Olha só, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como é que você faz para conseguir um ingresso para ir para o show do Fábio Júnior. Gente, não é só para ir para o show, não. É para ir lá no camarim, tirar uma foto com o Fábio Júnior. Já pensou? Olha, já vou aqui contar um pouquinho para vocês, do lado de cá. Entra aqui, olha, no nosso Instagram, @SBTBrasília. No primeiro post que tá aqui, olha, já tem as dicas para você, mas daqui a pouquinho eu te conto também em detalhes. Mas já vai pensando aí numa música que marcou algum momento da sua vida, hein? A gente vai para o intervalo rapidinho, me espera. A gente daqui a pouco mostra mais fotos de vocês também aqui acompanhando o jornal. E a gente ainda vai falar sobre o caso de um dentista acusado de estuprar uma paciente dentro do consultório. Depois fingir que nada aconteceu, a gente explica essa história na volta. Me espera. Olha, vamos continuar aqui então com as notícias, gente, aqui do DF. Um pedestre teve o pé amputado depois de ser atropelado por um ônibus no eixo monumental. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, em frente à torre de TV. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e, ao chegar ao local, encontraram um ônibus com uma pequena avaria na parte da frente e a vítima caída no chão. O homem de 30 anos apresentava uma amputação no pé esquerdo. Ele foi atendido e transportado ao hospital de base. Nenhum dos ocupantes do ônibus ali ficou ferido. E olha só, gente, esse caso. Um dentista foi preso, suspeito de estuprar uma cliente dentro do próprio consultório. O abuso teria sido durante uma avaliação para um tratamento que a mulher pretendia fazer. Veja na reportagem.
O crime está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Polícia. Um dentista de 37 anos é acusado de estuprar uma influenciadora digital de 33 anos de idade. Os dois teriam se conhecido pelas redes sociais. O dentista ofereceu uma parceria para realizar procedimentos estéticos na vítima. Durante as conversas que eles travavam nessa rede social, ele a convidou para fazer uma avaliação, já que a especialidade dele era a harmonização facial. A partir daí, essa conversa evoluiu, eles combinaram de realizar essa avaliação. E no dia dos fatos, por volta de 18 horas, ela chega ao local combinado, que é uma clínica particular aqui em Brasília, para essa avaliação. Durante essa avaliação, ela afirma que ela teve que despir a roupa, ele ficou analisando todo o corpo. E nesse momento, houve o ato de violência sexual. O dentista esteve na delegacia, mas ainda não foi ouvido oficialmente. Ele teve a prisão temporária decretada pelo prazo de 30 dias. Eles não se conheciam, eles só conversavam nesse breve curto espaço de tempo pelas redes sociais. Eles não se conheciam e o primeiro encontro que teve foi essa suposta avaliação. Vamos acionar o repórter Maicon Leão. Agora ele volta para conversar com a gente aqui sobre a prisão desse dentista. Ô Maicon, olha só, os conselhos de odontologia se pronunciaram sobre esse caso? Oi, Vivi, a nossa produção passou a manhã inteira tentando contato, mas até agora eles não se manifestaram, viu? Nossa produção também entrou em contato com a defesa desse dentista que disse, Vivi, que nesse primeiro momento eles não vão se manifestar. Como a gente viu na reportagem da Vitória Mello, ele foi preso ontem no fim da tarde, se apresentou na delegacia e agora ele já foi conduzido para a carceragem, onde vai ser cumprido o tempo desse mandado de prisão, enquanto as investigações seguem. Como a gente viu aí na reportagem, o que acontece? Como essa mulher teria sido atraída para essa clínica que fica no shopping ali, realmente do Plano Piloto, bem no centro de Brasília. E vi, eles já estavam conversando ali por uma rede social, ele com um grande número de seguidores, essa moça também. E aí ele ofereceu para ela um serviço de harmonização facial, que ele como dentista teria um curso de especialização, faria esse serviço, inclusive compartilhava esse material nas redes sociais e a chamou para uma avaliação. O horário dessa avaliação, Vivi, já era ali um pouco depois do expediente, do horário normal em que os outros clientes, por exemplo, estariam na clínica. Isso segundo a versão dada por essa mulher à Polícia Civil. Segundo ela, Vivi, ali no primeiro momento tudo aconteceu de forma normal, uma consulta mesmo, que ele perguntava dos procedimentos, como ela gostaria. Em um determinado momento, ele pergunta para ela se ela já teria passado por outras intervenções cirúrgicas no corpo. Ela, achando que aquilo faria parte realmente da avaliação, acabou mostrando onde tinha algumas cirurgias, onde já tinha feito alguns procedimentos. Ele teria dito para ela o seguinte, que precisaria tocar para sentir ali a resistência do procedimento, do material que teria sido colocado. No primeiro momento, ela acreditando que se tratava de uma situação realmente profissional, de uma avaliação, ela acabou deixando. Só que ela foi percebendo, isso segundo ela conta no depoimento da Polícia Civil, para a Polícia Civil, que aquilo estava indo por um caminho diferente. E aí ela chegou a dizer que precisava ir embora, que estava ficando incomodada, e a partir desse momento teria acontecido a violência sexual, ela teria sido estuprada. Ela chegou a dizer na Polícia Civil que começou a gritar, mas que esse dentista teria dito para ela o seguinte, olha, não adianta você gritar, ninguém vai te ouvir, não tem mais ninguém aqui. Acabou que ele conseguiu consumar o ato ali, o estupro, isso segundo a vítima, isso consta no boletim de ocorrência na Polícia Civil, Vivi, e depois ela foi embora. Quando ela vai embora, ela entra em contato com o ex-companheiro, conta muito abalado o que aconteceu, e aí este homem a acompanha até a delegacia, onde eles registraram esse boletim de ocorrência. O crime foi no mês passado, mas a polícia investigando, fazendo os levantamentos, pediu agora o mandado de prisão, que foi deferido pela Justiça, Vivi, e agora ele segue preso enquanto a investigação continua. A prisão dele não é a conclusão das investigações, Vivi.
E quando você traz esse relato, as pessoas podem pensar, mas puxa vida, né? Pediu ali para ver outras cirurgias que ela havia feito, isso não pode ter chamado a atenção. Mas como ela queria fazer, ele também estava procurando ali algum outro tipo de tratamento estético, muitas vezes, de repente, ela pode ter pensado, olha, estava querendo ver a cicatrização, como é, né? Se tem uma cicatrização boa, se fica ali a tal da queloide, que aquela, né, fica mais alta a pele ali, enfim, alguma coisa que de repente a pessoa nunca imagina que vai passar por uma situação tão absurda como essa. Você imagina, né? Tudo meio premeditado, porque a pessoa, né, vai para uma consulta em que, num horário que não tem mais ninguém ali. Olha, chama a nossa atenção, inclusive, para que quando você for a primeira vez, assim, né, para uma consulta como essa, enfim, que você leve alguém junto, porque, pelo amor de Deus, né, a gente traz aqui tantas situações delicadas, a gente fica imaginando, assim, que é impossível de acontecer e, de repente, acontece. Olha, Maicon, ainda segundo o delegado, né, você foi trazendo aí detalhes, mas durante o depoimento, a vítima contou, né, que no consultório o dentista pediu que ela tirasse a roupa. Vamos ver, então, o delegado, o que ele fala sobre isso. Em alguns instantes ela relutou, ela tentou se desvencilhar da violência e, finalizado o ato, ela saiu do consultório bastante nervosa, segundo afirma, em choque, e encontrou o seu ex-marido que estava esperando no carro juntamente com a filha dessa. Durante o trajeto para casa, ela ainda em choque afirmou que no momento em que a filha dormiu, ela conseguiu contar o fato ao ex-marido. Neste momento, eles procuraram uma orientação que disse a eles que era para eles imediatamente ir até a delegacia para comunicar o registro do fato. A partir do relato da vítima, as investigações tiveram início. Ela foi encaminhada ao IML, a roupa que ela usava no momento desse atendimento, ela foi apresentada e apreendida, encaminhada também ao IML. Alguns laudos já saíram. Alguns depoimentos foram formalizados e, com base nisso, nós representamos junto ao Poder Judiciário pela prisão temporária, que tem um prazo de 30 dias nesse caso específico. Para que, corroborando com outras informações, com alguns outros laudos e exames laboratoriais que ainda estão para sair, a gente possa juntar todas as informações para poder concluir a investigação. Pois é, um caso, Maicon, que aconteceu aí já há um mês, mais ou menos, estava sendo investigado. A gente esperava que realmente a defesa se pronunciasse para poder explicar também a versão desse dentista. O espaço continua aberto aqui para isso, porque até agora, então, eles realmente decidiram não falar nada, né, Maicon? Não, Vivi, eu estava inclusive olhando aqui as nossas conversas para confirmar se teria chegado uma nova nota, mas até agora o posicionamento da defesa é esse, de nesse momento agora permanecer em silêncio enquanto acompanha o andamento das investigações, Vivi. Bom, e a gente viu ali, inclusive o delegado falando, né, que vários exames foram feitos e inclusive o resultado de alguns desses exames de perícias que já comprovaram que houve mesmo estupro. Vamos ouvir. Existem laudos que foram realizados na vítima, que já saíram e outros que já estão pendentes de sair, mas o que a gente pode dizer é que em alguns desses laudos já foi constatado ali sinais de violência e a gente aguarda outros para que a gente possa confrontar todo o material. Não existem outras vítimas a princípio, a investigação ela tem essa vítima, mas a gente não descarta que possam surgir outras, mas a gente tem que deixar claro que a investigação segue em relação somente a essa vítima, mas sempre deixando claro que pode surgir outro. Maicon, olha, um caso assim realmente revoltante. A gente vai continuar acompanhando, como a gente falou aqui, né? O espaço continua aberto para a defesa também se pronunciar e a gente depois vai dar esse resultado, né? Acompanhar aí o restante dessa investigação. Obrigada, viu, por trazer as informações para a gente, Maicon. Até já. Vamos mais um pouquinho para aquele momento que vocês gostam também, né? Estão mandando aqui várias fotos para a gente, acompanhando o nosso jornal. E é tão gostoso ver que vocês estão aqui acompanhando, que a gente está fazendo esse jornal aqui para vocês, né? Então, manda também a sua foto assistindo, acompanhando as nossas edições aqui. Olha, nosso número no WhatsApp é o 99623-2421, que você pode salvar no seu celular. E o nosso Instagram também é o @SBT Brasília, que você segue, manda mensagens pra gente também com várias sugestões de reportagem e com as fotos. Vamos ver algumas aqui, olha, que vocês mandaram. Lenice,
Olha aí, trabalhando e vendo as notícias lá do Riacho Fundo 2, é isso daí, né? A gente faz de tudo um pouco, trabalha, assiste aqui o jornal para ficar bem informado, né, Linice? Obrigada pela foto. Socorro, boa tarde, Vivi. Hoje, combinando com minha arte. Que legal, ela mostrando aqui, olha, a arte dela, o jornal de ontem, lá em Vicente Pires. Então, um beijo para todo mundo. Lindo seu trabalho, Socorro. Obrigada por compartilhar com a gente. O Tiago, boa tarde, estou no trabalho em horário de almoço, não deixe de assistir ao jornal, tá lá de Águas Claras. Então, hoje, bom almoço para você por aí, Tiago. Continua acompanhando a gente, obrigada pela foto. Você também, faça assim como eles, manda foto pra gente, manda sugestão de reportagem, a gente tá ligadinho nossa produção aqui para acompanhar também e te ajudar a resolver alguma coisa, alguma questão na sua região ou alguma coisa também que serve de incentivo para os outros. Manda pra gente, inclusive no nosso Instagram aqui, olha, que eu mostrei para vocês, daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui uma informação de como que você vai fazer para ganhar ingresso pro show do Fábio Júnior e além de ir pro show, você também vai poder ir lá no camarim, tirar uma fotinho com ele de pertinho. Já pensou? Te conto isso aqui na volta, hein? Rapidinho, depois do intervalo. Me espera. E tem reviravolta no caso da Elaine Vieira de Jesus Dias, gente. Uma mulher de 35 anos, vocês vão lembrar aqui, olha, que foi encontrada morta em Samambaia com suspeita de engasgo, que foi descartado. Esse é mais um caso de feminicídio que a gente está falando aqui. O suspeito do crime, companheiro da vítima, foi preso temporariamente em julho deste ano. E a novidade agora é que a prisão foi convertida em preventiva. E quem traz mais informações desse caso pra gente é a repórter Vanessa Vitória. Vanessa, vamos relembrar esse crime aí também, né, para o pessoal aqui acompanhar. Oi, Vivi, boa tarde de novo para você, para todo mundo. Então, a Elaine, ela tinha 35 anos e o Marcos tem 44 anos. O que acontece? Os dois estavam juntos há mais ou menos 9 meses. Eles tiveram uma briga, uma discussão e ela acabou saindo da casa dele em Samambaia. E num belo dia, lá em março isso, tá? Que o crime foi no dia 22, ela estava com um amigo dela. E ela postou, inclusive, uma foto em uma rede social de que tinha ido pro bar, ele não gostou nada disso. E aí ele fez um contato com ela. E aí o que aconteceu? Ele pediu para que fosse chamada de vídeo. E aí nessa chamada de vídeo, ele viu que ela estava no apartamento dele, ali com o cobertor, enrolada ali na cama. E aí ele exigiu que ela voltasse. Enfim, ela voltou para Samambaia num carro de aplicativo. E aí durante a noite eles tiveram uma discussão e que acabou culminando aí na morte dela. O que aconteceu? A princípio seria engasgo, ela teria engasgado com um pedaço de carne. Ele disse que ela chegou praticamente se arrastando de tão embriagada que estava e aí teria ido comer no quarto e acabou se engasgando. Mas ainda lá em março, a polícia já tinha descartado essa possibilidade porque ela tinha marcas de esganadura aqui no pescoço dela. Então a polícia já tinha entrado. Eu conversei hoje com o doutor Fernando Fernandes a respeito desse caso. Ele falou o seguinte, olha, desde lá a gente já sabia que era feminicídio, inclusive o indiciamento foi feito dessa maneira. Os laudos, depois de todos os exames que foram feitos no corpo dela, apontavam sim que ela não teria engasgado, inclusive porque o bife, né, o pedaço de carne que estaria lá na casa, não seria aí possível de engasgar. O fato é que a justiça entendeu sim na sexta-feira, no dia 8, que realmente teve um feminicídio aí e ele vai seguir preso agora. Vivi já está preso e vai continuar. Pois é, uma loucura, né? A gente falando aí em mais um feminicídio. Obrigada pelas informações, viu, Vanessa? E olha, gente, um homem de 54 anos, ele foi vítima de tentativa de latrocínio quando ele caminhava no Gama. Ele foi abordado por 2 suspeitos que tentaram roubar o celular. O que aconteceu? Ele reagiu ao assalto. Um deles tirou uma tesoura da mochila e acertou o pescoço da vítima. Na hora dessa confusão toda aí, o homem conseguiu tirar fotos dos assaltantes e isso acabou ajudando a polícia a localizá-los. Eles estavam com uma bicicleta furtada. Vamos conversar com o Maicon Leão, tem mais detalhes também sobre esse caso pra gente. O Maicon, antes de mais nada, como é que tá a situação de saúde da vítima?
Oi, Vivi. Boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Felizmente, apesar do susto, a cena que você narra aí traz pra gente ali uma sensação de desespero, né? Ele foi golpeado algumas vezes com essa tesoura na altura ali do pescoço, mas felizmente ferimentos leves, ele se recupera bem, sem risco, viu? Mas como você bem disse, uma situação normal que eu e você estamos sujeitos no dia a dia, ele caminhando tranquilamente ali, quando foi abordado por esses dois criminosos que, Vivi, o que deixa a situação ainda assim mais inusitada, se é que a gente pode usar essa palavra, é que os dois ladrões aí, eles são irmãos. E aí, unidos ali no crime, abordaram este homem de 54 anos que acabou reagindo ali, uma situação que a gente sempre orienta a que não fazer. Infelizmente tem que acabar entregando ali o pertence para evitar uma situação pior, mas nesse caso, este homem ele acabou reagindo no meio ali dessa luta corporal, conseguiu fazer imagens desses criminosos, tirar as fotos, e foram essas imagens que ajudaram a polícia a chegar até eles. A gente vai conversar agora com o Tenente Alves da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, do BP Cães, para entender um pouquinho mais. Tenente, ali no meio dessa confusão, então ele acabou conseguindo registrar a imagem desses dois? Boa tarde. Boa tarde, Marco, boa tarde a todos, é isso mesmo. No dia 11 de setembro, na segunda-feira pela manhã, a gente recebeu essa informação, inicialmente chegou com uma tentativa de latrocínio. O senhor de 54 anos estava fazendo a caminhada no setor do Gama e percebeu a aproximação desses dois indivíduos, e nessa aproximação ele, pensando que um dos indivíduos iriam sacar uma arma de fogo de dentro da mochila, entrou em luta corporal com esse indivíduo, conseguiu ainda retirar uma fotografia, e a partir dessa fotografia nós divulgamos para as outras unidades da Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive também para unidades do entorno da Polícia Militar do Estado de Goiás. E aí, com essa informação, aproximadamente 24 horas depois do fato, o 2º Batalhão de Polícia Militar do BP Choque do Estado de Goiás conseguiu localizar esses dois indivíduos no setor leste do Gama, em um lava-jato, solicitou a presença da equipe do PP Cães, que deslocou, conduzindo para a delegacia, e na delegacia a vítima reconheceu o autor do fato. O irmão dele estava em posse de uma bicicleta que era produto de roubo e também foi autuado por receptação. Ou seja, eles já estavam tão acostumados com esse mundo do crime que a bicicleta usada por eles já tinha sido furtada ou roubada em 2017. Isso mesmo, Maico. E tem uma vasta passagens pela polícia, então tanto ele quanto o irmão já era conhecido do sistema judiciário por estar praticando esse tipo de roubo, e é satisfatório a gente conseguir lograr êxito juntamente com a co-irmã da Polícia Militar do Estado do Goiás. E, tenente, pelo que ficou decidido lá pelo delegado, um deles vai responder não só pela tentativa de latrocínio, mas na verdade como tentativa de homicídio. Isso mesmo. O fato, como se ocorreu por essa briga corporal, essa luta corporal, o delegado, que a princípio, pela informação, era tentativa de latrocínio, foi configurado como tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe. Oi, Vivi. Não, eu tô falando aqui que porque, olha, vou te falar uma coisa, nessa situação aí a gente vê as fotos e os lugares onde essa faca aí acertou, a gente poderia estar falando aqui, né, na verdade, de um assassinato, porque você vê ali na mão, mas olha só no pescoço ali. Então, quer dizer, a sorte desse homem é que foi meio superficial e ele foi muito corajoso ali, depois ainda tentar, né, tirar foto para ajudar a polícia nessa investigação. E nós temos, inclusive, um vídeo da vítima desse caso, uma covardia esse assalto que ele sofreu, Maicon. Sim, Vivi, uma situação que deixa a gente, claro, revoltado. A gente vendo as imagens aí, elas são assustadoras, mas conversando, a gente felizmente sabe que a vítima aí está fora de perigo, vai ficar com essas marcas aí por um tempo até cicatrizar, mas o pior já passou. E o lado bom dessa história é que esses dois criminosos, Vivi, eles já estão atrás das grades. Sim, a gente tem inclusive um vídeo dessa vítima, mas antes a gente estava conversando com o tenente aqui agora, falando dessa parceria, Vivi, entre as polícias militar do Distrito Federal e de Goiás, e foi justamente o batalhão de choque da Polícia Militar de Goiás patrulhando ali pela região do setor leste do Gama que acabou localizando. Vamos ver a entrevista do major que participou ali, estava à frente da operação que localizou esses criminosos no Lava Jato. Rodou. Pessoal, Maicon, vamos fazer o seguinte, a gente tem essa entrevista aí que você falou, né, na verdade essa sonora, para poder contextualizar. Vamos antes ver esse outro vídeo? Vamos dar uma... Vamos chamar... Então, primeiro a gente vai com qual? Vamos primeiro com o Major? Espera aí que a gente está organizando aqui. Vamos ouvir, então,
a entrevista, né, a sonora do Major que você falou agora. Roda pra gente, por favor, diretor. Latrocínio tentado, uma tentativa de latrocínio. Após diversas diligências, obtivemos informações a respeito da localização desse infrator, o qual já possui extensa ficha criminal. E conseguimos lograr êxito em prender esse autor, o qual foi encaminhado à delegacia do Distrito Federal para os procedimentos cabíveis. Bom, e agora sim, vamos ver então esse outro vídeo que a gente comentou aqui sobre esse momento do assalto. Ontem eu estava fazendo caminhada no Cristão Sul do Gama e eu estava com o celular na mão, com uma correntinha, e 2 elementos me abordaram, né? Em um certo momento, um deles puxou a minha correntinha de ouro e nesse momento houve a reação da minha parte e, enfim, viemos a vias de fato e eu tentei, ele abriu a mochila e tirou um objeto perfurante. Eu achei que seria um revólver, mas não, era eu não sei se era um punhal, porque os furos, fui muito atingido, vários cortes. Inclusive eu levei no pescoço, foi 7 centímetros, quase que eu via óbito e podia ter perfurado minha traqueia, eu podia estar hoje numa sonda, numa bolsa de colostomia, mas enfim, eu estou aqui fazendo esse vídeo, eu estou extremamente agradecido pelo Choque do Goiás, pelo BPCAM de Brasília, pela Polícia de Brasília, PMDF, PMGO. Eu estou extremamente orgulhoso e sei que posso confiar. Que bom que a gente está aqui vendo, né, esse vídeo dessa vítima, contando aí, né, um resultado desse assalto. Ele com vida e bem para contar, a gente vê ali que ele está realmente enfaixado no braço, mas diante das fotos que a gente viu e dos relatos, poderia ter sido muito pior, né, Michael? E ele também ali elogiando o trabalho das polícias, realmente fica aqui também os nossos parabéns, né, trabalharam muito bem aí para poder identificar e encontrar esse criminoso. Ô, Maicon, obrigada, viu, pelas informações. Até já. E olha, o governador Ibanez Rocha assinou hoje a ordem de serviço para obras de infraestrutura no Parque Sul, no setor de Oficina Sul. Vão ser investidos 65 milhões em obras de drenagem pluvial, pavimentação e sinalização de vias, além de paisagismo, instalação de bancos e lixeiras. Também vão ser construídas calçadas e estacionamentos públicos. Desse valor, 42 milhões e meio vão ser investidos pelo GDF e os outros 22 milhões e meio vão ser pagos pelas construtoras que ergueram prédios ali nessa região. E você sabe como deve fazer o descarte de medicamentos vencidos? Isso é super importante. Olha, um recomendável pela Secretaria de Saúde é depositá-los num saco plástico e entregar nas farmácias públicas e privadas para poder ter uma destinação correta. É mais uma forma de preservar o meio ambiente dessas substâncias tóxicas. Muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? A natureza e a nossa casa precisam ser preservadas, viu? Porque em casa também, às vezes, se você joga ali, né, em algum lugar indevido, também pode ser um problema para quem está ali naquela residência. A Vanessa Vitória, ela foi até a Vigilância Sanitária para buscar mais dicas para a gente. Conta, Vanessa. Oi, Vivi. Oi, gente. O que vocês fazem aí quando sobra um medicamento na cartela? Geralmente tem ali aquele antibiótico que tem que tomar por tantos dias e aí você comprou 2 caixas. O que você faz? Você joga no lixo? Não, tá certo. Não pode ser dessa forma, não. A gente vai explicar agora. Eu tô aqui com o André Godoy, que é o diretor aqui da Vigilância Sanitária, e ele vai explicar pra gente como é que funciona, como é que é o descarte correto, onde levar, as UBSs também recebem, como é que é? Boa tarde. Boa tarde. Medicamento é um produto, um resíduo de medicamento é muito perigoso, né? A gente tem questões de contaminação ambiental perigosa, depende muito do tipo de medicamento. Foi falado aí em antimicrobianos, antibióticos, né, que podem causar outros efeitos no meio ambiente. Então é preciso que entenda que isso é um resíduo químico que precisa ser descartado de forma correta. Então, quem produz, isso é uma lei ambiental, né? Quem produz e oferta o produto, ele tem a obrigação de saber onde vai o resíduo. Então, primeiramente, é importante saber que todas as farmácias, drogarias, elas precisam ter um ponto de recolhimento desses medicamentos. Então, tem as unidades básicas de saúde, né, que pode fazer esse direcionamento. Como é que leva, André? Pega e coloca, tira da cartela?
ou leva na cartela? Por exemplo, o comprimidinho, o xarope, joga na pia? Como é que faz para levar certinho? Você precisa acondicionar de forma correta, né? A gente está falando do resíduo químico, então não é adequado que se faça essa manipulação, é melhor ir até o local e lá é instruído como fazer. Eles têm um local de jogar as embalagens, um local de jogar a embalagem. A gente tem duas embalagens no medicamento, a embalagem que a gente chama secundária e a embalagem que entra em contato com medicamentos, blister, né? Esses secundárias, se for xarope, esvaziou, lava, é um vidro, por exemplo, um plástico, pode jogar no resíduo comum. Mas a gente precisa ter cuidado com esses, é melhor que se faça essa manipulação com quem entende. Todos esses estabelecimentos, você falou em UBS, né? As UBS, que são do Serviço Público de Saúde, eles têm também o ponto de recolhimento desses medicamentos, se não as farmácias e drogarias. Tem uma orientação assim, por exemplo, o que acontece? Muitas vezes ele falou das duas embalagens, que é a secundária, né? Tem a caixinha e a bula. Essa pode parar no lixo. Isso. A cartelinha, não. A cartelinha contém o produto químico, que essa é a nossa grande preocupação. Então essa tem que ir lá no local e lá ela é instruída a fazer de forma correta. Tem um dado, inclusive, da Secretaria de Meio Ambiente que fala que 1 quilo de medicamento pode contaminar aí pelo menos 450 litros de água. E aí eles pedem que o descarte do xarope, por exemplo, não seja feito nem no vaso sanitário e nem na pia da cozinha, nem na pia em si, porque não teria ali o tratamento adequado para esse tipo de produto, André? É isso mesmo. Então leva no recipiente e descarta de forma correta. Isso aí, muitos produtos desses têm que ser incinerados. Então essas empresas ou as UBS já têm um contrato com uma empresa que faz essa destinação correta do produto. Tem alguma dica? Às vezes a pessoa precisa tomar a injeção em casa, insulina, alguma coisa que tem agulha. É melhor colocar dentro de uma garrafinha PET? Tem alguma dica? Até porque a gente tem que pensar no meio ambiente, claro, mas a gente também tem que pensar no trabalho dos garis. Muitas vezes, esses profissionais de limpeza, eles pegam ali no lixo e é um risco enorme. Também tem isso, né, André? Nós temos aí, nessa fala sua, duas questões, né? Os pérfuros cortantes, que são esses que podem trazer risco a quem manipula por corte, né, físico, risco físico, e a gente também pode gerar o que a gente chama de resíduo biológico. Então a gente falou de pérfuro cortante, resíduo químico e resíduo biológico. Então todos eles têm que ter a destinação correta. É fundamental que qualquer pérfuro cortante, mesmo não de uso biológico, ele seja protegido, né, uma garrafa PET, uma caixa. Existe o descarte correto de saúde, que é um resíduo biológico, contaminação biológica e pérfuro cortante. Normalmente as instituições têm uma caixa adequada, já identificada, uma caixa amarelinha, que é para resíduo pérfuro cortante. Olha só, gente, um outro ponto aí, como o André falou, tem as UBS, as Unidades Básicas de Saúde, também tem as drogarias, que precisam estar capacitadas aí. De acordo com a Secretaria de Saúde, ali pelo menos uns 2.000 pontos além das UBS. Mas, como o André falou, nem todas estão aptas. E aí, se você chegar lá numa drogaria e não conseguir, você liga para algum número para poder avisar que você não está conseguindo fazer o descarte, André? Sim, a gente liga para o site da ouvidoria, né, do GDF, e o telefone... É o 62? O 62. O 62, não, fica tranquilo. 162, gente. 162. E uma outra coisa, tem multa pra quem joga aí? Às vezes você tá achando que, venceu, deixa eu ver aqui, a caixinha de remédio venceu, joguei lá. Tem multa? Não, isso pode ser considerado um crime ambiental? Não sei qual seria a palavra certa? Pode. A vigilância sanitária, ela tem da porta do estabelecimento farmacêutico, estabelecimento de saúde, todos eles estão sujeitos às penalidades da vigilância sanitária. Fora, tem ainda duas outras fiscalizações, que é do meio ambiente e do DF Legal, a fiscalização de resíduos. Todos eles podem autuar, gerar processo administrativo e multa no caso de danos ao meio ambiente, etc. O cidadão comum também pode acabar sendo multado se descobrir que ele está fazendo o descarte incorretamente? Pode também.
Então, gente, muita atenção. André, muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua entrevista. Então, muita atenção, muito cuidado. Às vezes no dia a dia passa batido ali, você acaba jogando ali no lixinho de casa. Você pode estar trazendo prejuízos para o meio ambiente, você pode estar trazendo prejuízos quando você faz o descarte, como o André falou, de objetos aí perfurantes, cortantes. Você pode estar prejudicando o pessoal que trabalha com a limpeza. Então, muita atenção. Se você não conseguir encontrar uma drogaria perto da sua casa, ligue 162 para fazer essa denúncia, que não tem o descarte correto, e também faça a seguinte coisa, faça aí o contato com eles e procure uma UBS. Chegou numa farmácia e não conseguiu, a UBS com certeza não vai dizer não, né, André? Não vai recusar, né? Vivi, eu volto com você. Você faz o descarte correto, você joga direitinho. Você sabia dessas dicas que a gente trouxe hoje? Olha, eu sabia de algumas, mas não de todas, e agora eu vou saber descartar direitinho. Obrigada pelas dicas, viu, Vanessa? E olha, gente, a Polícia Civil do DF cumpriu 6 mandados de busca e apreensão para combater crimes de sonegação fiscal de bares e restaurantes aqui no Distrito Federal. Um bar e restaurante especializado em comida árabe, bem famoso aqui na região, foi alvo da Operação Céleres. As buscas foram nesses estabelecimentos comerciais e nas casas dos empresários investigados, nas regiões do Plano Piloto, Águas Claras, Vicente Pires e Taguatinga. O prejuízo estimado chega a quase 16 milhões de reais. E me conta aqui, você gosta de Fábio Júnior? Ó, já começamos a ouvir aqui, hein? Vai ter show esse fim de semana e a sua chance de ganhar um ingresso e até conhecer o cantor ali de pertinho. Já pensou? Ficou animado? Vem aqui que eu vou te explicar como é que você faz para poder participar. Entra aqui no nosso Instagram, @SBT Brasília. Nesse post aqui, olha, você aproveita para fazer um comentário e coloca lá escrito um momento legal que você viveu ao som da música do Fábio Júnior. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code aqui do lado, olha, que você já cai direto aqui, vê as regrinhas, participa e aí você pode ir no camarim. Olha, até sexta-feira e a gente divulga na sexta porque o show já é sábado. Deixa eu me despedir aqui que já estão chamando SBT Esportes Brasília. Beijo pra vocês, obrigada pela companhia. Tchau, tchau.